Outliers no ar, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio desse que é o podcast predileto para quem investe ou gosta de aprender sobre fundos de investimento. E a gente, como sempre, está aqui para trazer mais informações sobre as gestoras, os fundos, os gestores que são aí os principais astros desse mercado de fundos de investimento aqui no Brasil e também lá fora. E como sempre, aqui meu fiel escudeiro, parceiro, ele que é o dono das perguntas mais difíceis aqui do nosso podcast, eu tô com o nosso querido Guilherme Anversa. Tudo bem, Anversa? Tudo bem, Gavi? Prazer estar com vocês aqui, prazer estar com o nosso convidado. Hoje vamos estar aí com um dos principais modelos multimesas hoje do Brasil, né? Então vamos dissecar como é que funciona essa metodologia multimesas na gestão de multimercado. Boa, e você sabe que há quem diga que a gente teve que negociar o passe dele para ele vir aqui, né? Porque ele é meio ali, só vai no Stock Pickers e tal. Então a gente teve que negociar para o cara estar aqui praticamente. Eu queria agradecer ao seu Lucas Colasso, que cedeu aí a participação do nosso convidado, que é nada mais, nada menos do que Rui Alves, aí o sócio gestor da Quineia. Tudo bem, Rui? Tudo bom, gente. Bom dia para vocês. Boa. Obrigado por estar aqui com a gente. Cara, a gente preparou aqui algumas coisas não muito fáceis, vai ser um bate-papo, né? A gente está longe de querer fazer aí no modelo perguntas e respostas pura, até porque com o papo com você, geralmente a gente vai por alguns caminhos que muitas vezes a gente sai do roteiro no bom sentido, né? Acaba explorando temas que muitas vezes alguns gestores têm mais cuidado, mais cautela. Eu sei que você gosta de colocar aí os seus pensamentos, as suas visões na mesa, né? E eu queria começar então, Rui, vamos lá. Essa foi um pouco mais pensada, porque eu mesmo vejo por mim ali. Quando você vai chegando numa certa idade, alguma coisa, você começa a ser chamado ali para fazer algumas palestras sobre carreira, como é que você chegou até ali, como é que, onde você tá e tudo mais. Eu imagino que para você não seja diferente, né? Muita gente te olha e pergunta, Rui, como é que eu faço para estar onde você tá? E eu queria entender na sua trajetória, assim, na sua carreira, como é que você chegou onde você tá? Como é que foi construído isso? Foi por querer? Algumas coisas foram sem querer? Como é que foram suas escolhas? Conta um pouco dessa trajetória de uma forma talvez um pouco menos daquela Caxias, né? Que a gente fala, eu trabalhei em tal lugar. Como é que foi essa tua escolha para chegar como sócio gestor de uma das maiores gestoras do Brasil? Bom, a primeira questão é se perguntar se você realmente quer estar no meu lugar. Né? Não é, eu sempre falo isso, não é um trabalho fácil, não é um trabalho linear, como qualquer carreira não é linear, não é um trabalho linear, né? É um trabalho que exige, acho que tem uma questão emocional ali, de arcabouço emocional muito maior do que técnico, né? O próprio Buffett diz isso, né? Se tem 160 de QI, empresta 60 para alguém que você vai se dar melhor no mercado do que com QI muito alto, né? Não é uma coisa que necessita um QI altíssimo, mas necessita um arcabouço emocional muito forte, né? Então a primeira coisa, a garotada nova que entra na mesa, né, daí diz assim, poxa, o que você quer ser? Eu quero ser gestor. Então eu digo assim, querido, você realmente quer essa profissão para você? Você sabe o que isso envolve, né, em horas não dormidas, em noites que você passa vendo o Bank of Japan announcements, né, em acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para pegar a abertura da Europa, para ver o que está acontecendo, né, e você tem várias coisas nessa profissão que eu acho que são até um pouco aterrorizantes, né, quando você pensa assim, porque a empresa depende de você, a verdade é essa, né, de uma maneira ou de outra, né, várias pessoas dependem de você, da sua performance. Eu comparo muito com o piloto de Fórmula 1, né, tem mais de 1000 pessoas na equipe trabalhando, uma Mercedes da vida, né, mas não adianta, se o Hamilton não sentar ali, né, e fizer o trabalho dele, as outras 998 pessoas, só tem 2 pessoas sentadas no carro, né, numa equipe, elas não podem, não existe resultado para aquelas outras pessoas. Então você tem que performar, você tem que entregar o que as pessoas esperam de você. Então essa profissão é um pouco aterrorizante nesse sentido, né? É por isso que a parte emocional dessa profissão é tão importante, né? Então para o pessoal mais jovem que até almeja, cuidado com o que você quer. Cuidado com o que você deseja, pode virar realidade. Deseja. Mas em termos de carreira, é tal negócio. Da mesma maneira que não existe um ciclo econômico linear, né, estilizado, né, que toda hora se repete, não existe uma carreira linear, estilizada, né, em que você faz uma faculdade, entra numa gestora, e você sempre sonha. Não existe isso, né? Você vai por vários caminhos. Eu tive uma origem humilde, vim de pais estudados, mas de origem humilde, peguei a década de 80 no Brasil, que era aquela década aterrorizante. Comecei a trabalhar na década de 90, ainda na época que você recebia um salário e você descia correndo para comprar um terno desesperadamente,
porque a inflação comia tudo, né? Naquela época do plano Collor, que eu me lembro que meus pais tiveram todo o capital congelado, né? O Brasil era uma loucura naquela época, né? E não existiam as facilidades que existem hoje. Então eu acabei no mercado financeiro, eu comecei como auditor na KPMG. E eu sempre falo isso, foi a melhor escola que eu pude almejar de ter começado. Primeiro pela disciplina de trabalho, que era uma disciplina, uma coisa espartana de disciplina de trabalho, que dormia várias noites no escritório e era aquela coisa que é um trabalho muito, que exige uma precisão muito grande, e me ensinou contabilidade, me ensinou demonstração financeira. Na década de 90, no Brasil, você sentava junto com o contador para fechar o balanço ali da empresa, né? Quantas vezes eu não saí 3 horas da manhã porque tinha que mandar para publicação o balanço do outro dia. Então eu aprendi a fechar balanço, aprendi a fazer demonstração financeira. Naquela época não era nem computador, você sentava com umas folhas imensas assim, você ia escrevendo as demonstrações e mandava para um pool de digitação que faziam aquelas demonstrações e ficava pronto para publicação no outro dia no jornal. Mas me ensinou contabilidade, me ensinou o que está por trás dos demonstrativos financeiros de uma empresa, e o negócio, como do negócio você chega aos números, né, de uma maneira que até hoje me ajuda, de modo geral, como gestor, né, me ajuda a desconfiar, me ajuda a olhar com um segundo ar, né, o que está no demonstrativo financeiro de uma empresa, porque eu já sentei e fiz aquilo. Então, quando eu leio uma nota explicativa, eu não leio a nota explicativa simplesmente com o interesse do leitor, com o interesse de quem já fez aquelas notas todas. Então, eu comecei ali, né? Até que um belo dia, depois de algumas... Eu fui para um dos clientes, né? Normalmente você vai para um dos clientes, como você fica eternamente, mas depois de 4 anos eu fui para um dos clientes, né? E acabei em Londres, né? Acabei que esse cliente me transferiu para Londres, né? O Grupo Aviva. E ali, cara, foi tipo assim, foi uma coisa interessante, que eu cheguei em Londres e disseram assim, o que você quer fazer? Né, eu queria ir para Londres, que eu queria até fazer meu mestrado na London Business, e disseram, o que você quer fazer? Daí eu olhei para um lado para o outro e digo, cara, essa parte aqui da Asset me dá eu quero fazer analista de pequenas empresas, né? E por quê? Porque eu disse, putz, tem um espaço aberto aqui, eu vi um espaço aberto, eu gostei da ideia, né? E eu comecei ali, né, fazendo análise de small caps, né? Depois de 2 anos, acabou que o time de small caps saiu da empresa por uma eventualidade, né? E o pessoal olhou para um lado, olhou para o outro e disse assim, pô, tem esse cara sentado aqui, né? Ele já é o cara que faz análise aqui, eu tinha dado a sorte dos 2 primeiros anos eu ter tido uma boa performance ali como analista, e disse, você vai tocar esses fundos, tá? Daí eu disse, bom, vamos embora. E aí, cara, eu comecei a pensar o seguinte, era um fundo de $2 bilhões para small cap. $2 bilhões para small cap é um dinheiro inimaginável. Você não imagina o que é $2 bilhões em small caps, tá? Alocar isso não deve ser fácil. Era tipo assim, eu tinha 8, 10% de empresas. Da noite pro dia eu tinha 8, 10% de empresas. E a coisa mais engraçada do mundo, que eu estava na City de Londres e as pessoas não sabiam qual era a minha nacionalidade, né? Sabia que tinha um acento, um sotaque um pouco diferente, mas não sabia. Eu virei o ucraniano. Naquela época eu virei o ucraniano da City, porque o pessoal não sabia de onde eu tinha vindo. Depois eu virei o Dutch, né, o holandês da City, né, até que descobriram que eu era brasileiro. Mas eu passava por situações até engraçadas, né, porque eu comecei a pegar aquele monte de empresas do portfólio, né, e chamar management teams, né, tentar negociar, até fazer ativismo. Fiz muito ativismo até, porque era muita coisa, você não conseguia negociar as empresas, você estava com 10% no teu portfólio de algumas empresas, não dá para comprar, ou você mudava a empresa, ou aquilo ia ficar no teu portfólio eternamente, né? Você não ia conseguir se livrar de 15% de participação no small cap. Então foi isso, dali eu tive um mentor que me pegou e disse assim, cara, eu percebi, eu não vou fazer small cap o resto da vida. Então eu tive um mentor que me pegou e disse assim, Rui, você tem que fazer macro. Porque, no final das contas, você é brasileiro, você vai querer fazer outras coisas da tua vida, tu é um cara esperto, eu vou te pegar para o meu time do hedge fund macro. Daí ele me trouxe para o time do hedge fund macro. E dentro do time do hedge fund macro, começou ali Global Equity, isso era 2004, tá? Depois do euro, depois que teve a junção do euro, e a Nasdaq explodiu em 2001, tá? Março de 2000, na verdade... o que aconteceu? Começaram fundos globais, porque até 2000 não existia fundo global, não existia o euro e só existia a Nasdaq, né? 97 a 2000 só existia a Nasdaq.
Então começou o Fundo Global, os fundos globais começaram na Europa. Daí esse cara, que era o head do Fundo Marco, disse assim, você vai começar a tocar junto com uma equipe aqui esses fundos globais que a gente vai começar a criar. E a gente começou a criar fundo global naquela época, que não existia, tinha poucas casas que tinham fundo global. E nisso veio a crise de 2008, né, a gente continuou tocando esses fundos, mas ali na crise de 2008 alguma coisa bateu na minha cabeça. Eu disse assim, cara, eu não quero ficar aqui o resto da vida. Não quer. Eu conto esse caso muito. O meu trem, quando saía de casa para o trabalho, eu passava em frente ao cemitério. E aí eu comecei a passar em frente àquele cemitério e disse, cara, você vai querer morrer aqui? Eu não quero morrer aqui. Vamos fazer outra coisa diferente da vida? Teve um gatilho aí, então. Aí porque 2008 para o gestor lá fora foi um soul search, foi um momento de você pensar na vida mesmo, porque a coisa foi muito feia lá fora. Você acha que parecido em outra magnitude com 2020 pandemia, o cara pelo menos refletiu mais sobre a vida? A pessoa parar para refletir sobre a vida. Em 2008 o pessoal parou de refletir para refletir sobre a vida. E eu parei também, né? Daí comecei a vir para o Brasil. Engraçado, uma das primeiras conversas que eu tive foi o Márcio Verri, que é o CEO da Quineia. Ali em 2008, 2009, a gente sentou num bar que nem existe mais ali, num restaurante que nem existe mais na Juscelino. E a gente conversou. E naquela época a Quineia estava começando. A Quineia tinha 200 milhões de ativos, eu acho, né? Ou até menos que isso naquela época. E o Márcio falou, pô, mas eu não estou conseguindo nem um cara de Brazilian Equity, né? Como é que eu vou fazer global agora nessa... Que ali em 2008, você deve lembrar o seguinte, o Brasil era invencível e Lula era uma entidade, né? Verdade. Lula não era um presidente naquela época, ele era uma entidade, né? Você, tipo assim, você não podia criticar o governo, pô, tamanho sucesso que aquele governo teve, tá? Então eu chegava daqui, quando eu cheguei no Brasil, eu dizia assim, vamos fazer ativos globais? O pessoal olhava para minha cara e dizia, esse cara realmente ele veio de Marte. Né, porque imperava o dólar DI e bolsa. Né? Era até aquela primeira leva dos fundos, quando você teve a primeira leva de expansão dos fundos no Brasil, né, que você conseguia fazer um fundo com 2 pessoas e uma Bloomberg. Tá? Naquela época, ali foi a época logo depois que eu cheguei. Né? Perfeito. Que eu comecei a conversar, mas daí levou de 2009 a 2011, porque eu vinha para o Brasil, conversava um pouco, daí vinha, conversava mais um pouco, não estava com pressa também. Eu botei na cabeça que eu tinha que vir, mas eu não estava com pressa de vir. Até que um dia eu vim pro Brasil, daí encontrei com o André Jakurski, a gente conversou, ele disse, cara, vem para cá. Daí, cara, eu gostei da ideia. Né? Como gosto do André, como adoro o André até hoje, grande mentor, grande investidor, eu fui lá trabalhar com o André, e o André já fazia parte global. Né? E, cara, acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi voltar para o Brasil. Porque a gente começou ali em 2012 um processo que nunca voltou para trás, nunca olhou para trás. Né? Que é um processo de internacionalização dos ativos brasileiros. O financial deepening pegou na veia ali, né? Porque você começou... faltou ativo, a verdade é que faltou ativo no Brasil, não adiantava ficar só em bolsa, DI. O DI é um mercado pequeno. Sim, o capacity ficava limitado. O capacity do DI é pequeno, o capacity da bolsa brasileira é pequeno. O único mercado que tem mais depth no Brasil, profundidade, é dólar, tá? Mas como não tinha mais ativo, o investidor local, o fundo local, com a pletora de fundos foi criado, ele teve que ir lá para fora. Né? E esse processo nunca voltou para trás. E é curioso, acho que vai ter que conversar bastante nesse programa. A asset que nasceu hoje no Brasil é completamente distinta da asset que poderia ter nascido 10 anos atrás. Eles são um outro bicho hoje. Né? Até o regulatório veio andando, né? Também, porque antes a gente tinha uma limitação maior para exposição internacional, operacional também veio melhorando. Imagino que isso foi criando as condições para essa internacionalização, né? Não, sim, com certeza. A indústria ela vai evoluindo, ela vai se regulando melhor, né? Quando eu cheguei no Brasil, o fundo internacional era quase um bicho de 7 cabeças, né? R$1 milhão para você investir, super qualificado. Era uma coisa, tipo assim, difícil. Quem tem R$1 milhão, assim, para dar de cara, né? No fundo, são poucas pessoas, logicamente. Isso limitava, né? Você tinha a legislação dos fundos de pensão era muito mais restritiva, né? Então você tinha um fundo que era 555 e o fundo de pensão não podia fazer a mesma coisa lá fora. Então a indústria aos poucos foi se desenvolvendo, a indústria foi aprendendo com ela mesma, né? Que não adiantava simplesmente ficar no dólar DI bolsa e que ela teria que evoluir. E ainda tem muita evolução pela frente. Né? Até tive uma conversa outro dia, a gente estava com um café com Quineia muito legal com a Avenue, com o Robert Lee, com o Daniel Haddad, e que a gente discussa extensivamente sobre esse tema. Né? O Marco Freire estava lá também, falando sobre a perspectiva da Quineia, né? Onde a gente discute exaustivamente sobre isso, que a gente ainda está
parte nesse processo. O processo ainda tem muito para acontecer. Legal, e vamos só lembrar então, para quem não sabe, acho difícil, né? O Rui, ele é o gestor responsável pela estratégia macro global, né? Hoje na Kinea. Kinea que você chegou ali mais ou menos um pouco antes da pandemia, né? Não foi? Eu cheguei exatamente um mês antes da pandemia. Caramba. Eu cheguei um mês antes Chegou para trabalhar de casa. Não, exatamente, né? Eu me lembro um dia ali, né, que olhando da janela do escritório e vendo a rua completamente vazia, eu disse, meu Deus, o que fizeram com a minha vida? Né? Mas foi fantástico o que a gente conseguiu fazer. Isso que eu queria conversar, tá? O que a gente fez em termos de virtualizar a Kinea. A gente vai falar disso. Virtualizar, de trabalhar. A gente hoje é uma empresa em que, se a gente se encontra mesmo no escritório, as reuniões são em Teams, são em Microsoft Teams. Cada um senta na sua mesa separado, e a gente faz a reunião inteira via Microsoft Teams, tamanha virtualização que a gente tem hoje no negócio. Aproveitando que você já falou do Café com Kinea, um dos cafés com Kinea que você fez foi com o Setúbal. Né? E nesse Café com Kinea você falou sobre liderança com ele. Então eu queria entender, né, agora entrando um pouco mais em Kinea, né, você citou o VR, né, tem o Marco Freire e você. Como é que funciona a liderança de vocês no negócio, né? Como é que funciona, como que isso é implementado no dia a dia com a equipe, com o processo de formação de gestores, né? Que eu acho que tem um pouco da cultura de vocês de tentar formar novas pessoas para o mercado, né? Para a área. Como é que essa dinâmica de liderança funciona aqui, né? Deixa eu dar crédito a quem o crédito é devido, tá? O principal crédito da Kinea é do Márcio, cara, do Márcio VR. O Márcio VR é uma pessoa ímpar. O Márcio é ímpar, tá? Só para saber a história da Kinea, tá? 15 anos atrás, o Bank of Boston comprou o Bank of Boston, tá? E nessa compra do Bank of Boston, todos os diretores, né, toda a cúpula do Bank of Boston começou a pegar posições dentro do Itaú, e o Márcio foi a única pessoa que disse que não queria. Aí o Setúbal olhou aquilo, disse assim, chamou o Márcio e disse assim, vem cá, cara, todo mundo está vindo, você é o único cara que disse que não quer vir, por que você não quer vir, né? Ele disse, olha, eu quero fazer meu próprio negócio, eu quero abrir meu próprio negócio e não me vejo aqui nessa posição hoje. Aí os dois chegaram a um acordo, que a gente até fala isso no Café com Kinea com o Setúbal. E o acordo foi, vamos fazer um negócio, né? Vamos fazer uma asset independente, né? Mas com o capital do Itaú, né? Dentro da estrutura do Itaú. Que naquela época não tinha. Que naquela época, tipo assim... Era uma loucura. Isso foi de uma coisa visionária que hoje em dia, tipo assim, você entende isso. Mas naquela época foi uma coisa completamente... Eu não sei... É quase um Powered by Itaú, assim, né? Exato, é Powered by Itaú. Eu não sei como é que o Márcio convenceu o Setúbal naquela época. E o Setúbal, lógico, todo o mérito também de ter tido a visão do que o negócio poderia ser, né? E não foi um negócio... Hoje você vê o Márcio ali como CEO da Kinea, uma asset de 76 bilhões de ativos. Você diz assim, poxa, esse cara já nasceu feito. Não! A Kinea, por muito tempo, o Márcio teve que batalhar muito pesado ali na Kinea para criar o business que existe hoje, tá? Eu encontrei com o Márcio na metade do caminho, falei isso no começo da entrevista, e o Márcio estava perdendo gente, ele estava com 200 milhões de ativos, né? Passando aquele período difícil de começo de assets, tá? Mas o Márcio, ele tem uma virtude incrível, tá? Que eu vi o Rubens, que hoje está na Clave, que era do Itaú também, né? O Rubens, quando ele era ali do FOF, ele falava uma coisa que eu já vi ele falar em entrevista, o seguinte, o bom CEO, o bom dono de uma asset, ele tem que saber dividir, né? Não tem nada pior numa asset do que uma pessoa que não saiba dividir. Tá? Porque o business não cresce da maneira que cresce. O business cresce cheio de marcas. O business cresce cheio de ressentimentos. Né? Você acaba tendo pessoas que dominam o negócio por longos e as pessoas novas chegam e não conseguem crescer. Elas não conseguem arrumar o espaço delas. Elas não conseguem sentir parte do negócio. Tá? O Márcio definitivamente não sofre desse problema. Tá? O Márcio é um cara que sabe... Ele é muito criterioso, tá? Na maneira que ele escolhe os negócios, tipo assim, todo o negócio ali de imobiliário, a parte de infraestrutura da Kinea, a parte de private equity, a parte de fundos líquidos, que é a parte que eu trabalho. Você vê o cuidado, né? Você vê que não teve área que deu errado assim na Kinea. É muito cuidado na seleção de pessoas, é saber dividir o bolo, é saber fazer a coisa crescer enquanto equipe. Márcio é uma pessoa extremamente agradável enquanto pessoa, tá? E desde o dia que eu cheguei na Kinea, ele não fez nada a não ser entender aquela máxima do Steve Jobs, né? Entender que você tem que contratar pessoas extremamente inteligentes e deixá-las fazerem, dar o espaço que é necessário
para que elas tenham, tá? Para que elas cresçam, para que elas floresçam, e você não vai conseguir manter gente inteligente trabalhando com você por muito tempo, né, se essas pessoas não puderem ter o espaço delas, se as pessoas não puderem desenvolver as propostas delas, né? Então, o Márcio é o primeiro mérito, né, dessa coisa aqui, né? E o segundo mérito é o Marco, tá? Marco Freire, que foi o cara que começou a área de fundos líquidos na Quineia, tá? O Marco, cara, eu não digo nem, eu não posso dizer que eu tenho uma relação nem de trabalho com o Marco. Eu adoro o Marco como pessoa. Eu adoro o Marco e o Márcio como pessoas, né? Aliás, a grande coisa de uma asset, cara, é quando você... quando as pessoas não... Isso é interessante, você falou assim no começo, assim, as pessoas querem... Como tá nessa cadeira... Você só pode estar nessa cadeira com prazer quando o dinheiro não é a coisa que te move, quando o dinheiro não é a tua prioridade, quando pessoas são a tua prioridade, quando o destino da organização é a tua prioridade, quando o prazer de ver a organização crescer é a tua prioridade. Quando você já passou a ser pai das pessoas, você cuida da tua equipe, você cuida das pessoas. E o Márcio e o Marco têm muito isso na cabeça, entendeu? O Marco é um cara, das pessoas, tipo assim, mais agradáveis que eu conheci na vida, em termos de retidão de pensamento, retidão de personalidade, ética, honestidade, tudo isso é a base que está presente ali. E eu acho que isso que faz a Quineia, o que a Quineia é hoje. A Quineia, quem sai da Quineia, mesmo quem sai da Quineia, que a gente, por desligamento, vamos dizer, nunca deixa de falar, nunca deixa de negar que a Quineia é um lugar agradável para se trabalhar. A Quineia é um lugar extremamente... a gente... não vou dizer aqui que dinheiro não é uma coisa importante. Claro. Eu falei para você, dividir o bolo é uma coisa importante, tá? A gente vive numa empresa capitalista. Mas trabalhar na Quineia é um prazer. É uma coisa que as pessoas fazem com gosto. As pessoas que acordam de manhã têm o prazer. Por quê? Porque a gente abre esse espaço, a gente dá espaço para as pessoas, a gente cuida das pessoas, a gente faz as pessoas crescer ali dentro. Até quando... até a gente falou, viu, começo de falar multimesas. E não é. Tá? Porque a última coisa que a gente quer pensar da Quineia é como se fosse parte, tá? Por exemplo, eu faço a parte macro global, o Denis, tá? Que é outra pessoa relevante ali dentro da estrutura, faz a parte de renda fixa e moeda Brasil. Cara, eu não consigo pensar do Denis como outra mesa. O Denis é meu sócio, o Denis é o cara que, entendeu, toca uma parte relevante do negócio, né? A gente já teve discussões. Eu lembro que a gente tomou um café ali uma vez, tem uns 2 meses isso, e eu falei muito que parece que vocês operam meio como squads ali, né? Talvez, é isso? Sim, eu acho que essa é a coisa principal. A gente se vê na Quineia muito dessa maneira. Cada um tem a sua expertise, tá? Desde a pessoa mais júnior que vai entrar, ela rapidamente vai desenvolver uma expertise, tá? Isso é muito importante, porque a gente está cada vez mais contratando da base para treinar, tá? E criar uma imagem Quineia nas pessoas. Lógico, de vez em quando tem que contratar na metade do caminho. Mas o importante é o seguinte, na medida do possível, conforme o business vai amadurecendo, a gente vai contratar só na base, do zero, para essa pessoa ser treinada dentro da nossa cultura. Aí entrar com as expectativas da nossa cultura, que a pior coisa do mundo é você trazer uma pessoa de uma outra cultura que não consegue se adaptar à cultura nova que ele foi inserido, tá? É aquela coisa, né? Você tem pessoas com capacidade, né? Eu prefiro muito mais alta capacidade, baixo conhecimento, mas fit na cultura, né? Que possa entrar e se adaptar àquela cultura, do que um cara extremamente capacitado, né? Não é potencial, extremamente capacitado, mas que não vai entrar naquela cultura e que vai criar problemas pra gente, tá? Mas, Rui, você, curiosidade, né? O que o Anverso está perguntando, você é mais do microgerenciamento? Você é o cara que dá insights? Não, eu sou o cara... Vai por aqui? Eu sou o cara que, tipo assim, eu sou um pai, né? Eu sou um pai da minha vida pessoal, tá? E da mesma maneira que... Eu acredito muito nisso até em gerenciamento, tá? Eu acho que a pessoa... O filho te ensina muito na vida, tá? Se vocês já tiverem filhos, se não tiverem, mas o filho te ensina muito. E eu sou da escola que você contrata pessoas extremamente hábeis, extremamente inteligentes, que você ter conhecimento de mercado para mim vale zero, tá? Com éticas inteligentes, tá? E você abre espaço para aquela pessoa, mas abre espaço mesmo, tá? Eu acabei de contratar um estagiário, tá? E chega na primeira semana desse estagiário, ensinar algumas coisas básicas de rotina, todo mundo tem que dividir um pouco da rotina, é pequeno, mas tem um pouco de rotina no máximo, de boletar, essas coisas,
A primeira coisa dele é o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, você vai analisar essas empresas de ouro aqui. Vai dar uma olhada. Tá aqui o cara que vai te ensinar, porque já é a segunda geração, né, que eu já treinei. Tá aqui o cara que vai te ensinar a como olhar, tá? Ele vai te dar o direcionamento, mas você já tem um trabalho relevante day one. No primeiro dia você já tem um trabalho relevante. Ah, Rui, eu queria te mostrar aqui. Mostra primeiro pro Igor, tá? Mostra primeiro para ele revisar, até para ele ser treinado também em treinar, tá? Depois que você mostrar para ele, você mostra para mim. Tá? Outra coisa, o cara entra, ele já vai apresentar trabalhos na primeira, segunda semana. Porque ele não existe para mim papel secundário, não existe para mim. Esse cara que entra para mim, esse garoto que eu contratei, é um garoto de CR 9.2, um dos primeiros alunos da PUC, um cara que tem uma história de vida fantástica em termos de como teve que trabalhar, como teve que se desenvolver na vida. Veio de uma origem também mais ou menos, como eu vim também, tá? E para mim, esse cara é um cara sênior. É um cara que eu tenho que tratar como um cara sênior. Eu vou abrir espaço como um cara sênior. Os outros dois garotos que estão comigo também, um virou analista de energia, o outro virou analista de metais, né, de base metals e grãos. Pessoas sênior. Você vê esses garotos se apresentando, você vai pensar que é uma pessoa que tem 10 anos de mercado. Mas por quê? Porque uma pessoa inteligente, bem treinada, em 2 anos, ele dá um retorno enorme para você. E você sabe que eu ouvi outro dia um negócio bacana, Rui, que parece que até por uma questão geracional, há quem defenda, né, e a pessoa que me comentou, inclusive eu estava nesse evento lá fora, no Uruguai, comentou que é uma gestora de um grande grupo global, posso falar, da Allianz, né? Sim. Ela acha que nunca foi tão fácil um jovem se diferenciar. Porque ela acha que hoje, infelizmente, tem tanta gente desinteressada, não dedicada, que talvez esses jovens, se minimamente fizerem o básico bem feito, como esse garoto talvez fez, para estar no lugar certo, na hora certa, com os skills corretos, ele pode se diferenciar de uma forma muito mais fácil. Eu não sei se eu concordo, mas aquilo me chamou a atenção, porque ela tá com um problema lá também, e a base, né, da empresa em Londres, por exemplo, de contratar pessoas de fato lá na base muito qualificadas. Então não sei se você concorda ou discorda, porque assim, tá difícil achar, mas quando acha, parece que tem uns diamantes ali de umas pessoas que... Com certeza. Eu acho que o principal fator, você tem que contratar bem. A contratação inicial tem que ser boa. Né? E, na verdade, motivação, ética e capacidade in natura são os ingredientes principais. O cara tem que ser curioso, o cara tem que ter grit, tem que ter stamina, tem que ter vontade, né? Tem que ser ético, lógico, né? Mas a partir do momento que você identifica um desses garotos, você tem que trazer ele e você tem que abrir completamente o espaço para ele. Mas você tem que abrir o espaço mesmo. Esse cara tem que ser capaz de entrar numa reunião e te challenge, né? E desafiar você de igual para igual. Os garotos, quando chegam lá, eu jogo. É parte do processo, né? Vamos jogar xadrez. Porque ele pode me ganhar. Vamos jogar Dudo aqui, nós dois aqui no escritório, porque ele pode me ganhar. Ele tem que ver que ele pode ganhar da pessoa que está teoricamente acima dele, tá bom? Acima eu detesto. Eu tipo assim, essa coisa de chamar de chefe. Você bota um organograma para mim, bota gente em cima e gente embaixo, cara, isso me dá uma coceira. Porque na Kinea a gente é muito assim, a Kinea a gente é uma estrutura flat, é uma estrutura em que a pessoa que vem de baixo que eu digo, acabou de entrar, para mim, ele pode challenge você da mesma maneira que a discussão é no mérito da questão. A discussão não é em hierarquia ou anos de experiência. Não é. Então, para mim, é um prazer enorme. E dá o prazer de pai também nesse sentido. Tá? Quando a instituição, e olhando para o Márcio, olhando para o Marco, é mesmo, eu vejo isso nos olhos deles, entendeu? É o prazer de trazer pessoas, e 2 anos depois você olhar para essa pessoa e dizer, caramba, esse é o cara que eu trouxe 2 anos atrás? Entendeu? Mas a gente é trabalho de pai mesmo nesse sentido, tá? Por que eu digo trabalho de pai? Porque é ser muito duro quando a coisa está indo na direção errada, mas muito duro, tá? Eu acho que a gente é extremamente duro ali dentro da Kinea quando a gente percebe que a coisa não vai na direção certa. E se não vai na direção certa, é melhor cortar o mais rápido possível, porque é mais justo para os dois lados. Até porque você não está perdendo tempo da outra pessoa, que tem um tempo valioso também. Né? Mas se está dando certo, que é a regra, vamos dizer, né? Se está contratando bem, o prazer é enorme. O prazer de ver as pessoas crescer é enorme. O prazer de uma organização de investimento é esse. Como eu disse, né? É quando você sabe dividir o bolo, que o Márcio certamente é um cara que trouxe essa cultura, sabe.
quando você sabe dividir as responsabilidades, fazer o trabalho de todo mundo relevante e fazer com que todo mundo se sinta relevante dentro daquela organização. O que é relevante? O cara acorda de manhã, o cara sente que ele está dentro de uma estrutura em que a estrutura isso eu acho muito interessante, né? O que motiva, a coisa mais difícil de entender é o que motiva as pessoas. O que faz as pessoas acordarem de manhã, irem para o trabalho, né, e se sentirem de uma maneira ou de outra parte de algo maior. Né? Isso é cultura, isso se chama cultura empresarial. Né? E essa cultura empresarial que a gente criou, eu acho certamente é um diferencial. Certamente é um diferencial da Quineia. Bacana. Tá? A Quineia não depende de ninguém, não depende de um indivíduo. Tá? Mesmo o Márcio, a estrutura que ele criou, a grande, vamos dizer assim, a grande conquista do Márcio é que com a estrutura que ele criou, talvez se ele saísse amanhã, a Quineia ainda existe enquanto Quineia. Se o Rui Alves sair amanhã, a Quineia existe enquanto Quineia. Então a Quineia não é uma estrutura de alpha people, né, de pessoas que, não, eu resolvo, eu bato na mesa, eu resolvo, eu treino, eu ganho dinheiro. Não. É uma estrutura em que a cultura, se você perde uma pessoa eventualmente, ninguém como é que fala replaceable em português? Ninguém insubstituível. Não tem uma pessoa insubstituível. Né? Porque a cultura é que é insubstituível. As pessoas não, as pessoas podem decidir se juntar a essa cultura ou sair dessa cultura, mas a cultura é que é insubstituível. Que bacana. Até, talvez para a gente encerrar um pouco o capítulo sócios, fundação, histórico, vou começar até com algumas perguntas mais provocativas aqui, né? Bom, vamos lá, mais de 150 pessoas, são mais de 15 anos de existência, você falou aí quase 76 bilhões sob gestão, em diferentes franquias, né? Você tem multimercados, ações, renda fixa, crédito, imobiliário, infraestrutura, enfim, é uma gama gigantesca. Você entra lá no site da Quineia, você fica até espantado com a quantidade de produtos, pessoas e estratégias. Dá para ser bom em tudo, Rui? Dá para ser realmente diferenciado em tudo? Vamos voltar para essa questão da cultura, que eu acho interessante, tá? O que faz as coisas... Você pegar os experimentos da Quineia, né? Você falou de várias áreas. Por exemplo, a gente tem reconhecimento, claro, na área de fundos líquidos, né? Multimercados, renda fixa, fundos de crédito. A gente tem reconhecimento, claro, na parte de imobiliário, né? Até um pioneirismo ali, um pioneirismo certo na parte de infraestrutura também. Sim. Né? Que o fundo do Aymar ali realmente é um expoente ali na parte de infraestrutura. É um excelente business private equity, desenvolvendo agro. O que junta tudo isso, na verdade, é a cultura. É até engraçado, quando eu falo de análise para os analistas, né, eu digo assim, segue a fórmula de bolo. A gente tem uma fórmula de bolo de análise, né, que tem algumas etapas que a gente segue. E seguindo aquela fórmula de bolo, não interessa o que você esteja olhando, se é uma empresa, se é um país, se está no setor de consumo ou está no setor financeiro, você segue aquela fórmula de bolo, você acaba chegando na estrutura ideal, né? E a Quineia, ela tem uma fórmula de bolo ali como a BlackRock, né? Eu sempre, tipo assim, você perguntar para o Márcio qual é a estrutura, qual é a empresa que talvez ele mais admira, é a BlackRock, que tem também esse DNA, né? Você tem várias células, né, em negócios diferentes, né? E essas células são todas células de extremo sucesso, né? A empresa é uma empresa de extremo sucesso. O que o Márcio faz é isso, né? Essa seleção de pessoas ímpares que podem trazer esse diferencial na área específica, saber dividir o bolo, né? Saber ser justo com as pessoas que entram, né? Ter uma cultura em que a pessoa sente, né, ou pode desenvolver equipe, tem seu tempo de desenvolvimento. Cara, o Márcio não é um cara que ser extremamente justo com teus sócios, né, extremamente justo. Tem um livro fantástico, eu acho que o Márcio ele implementa isso bem na Quineia, tá? Eu não lembro o nome do autor. Pode perguntar se tem uma internet ligada aí. The Hard Thing About Hard Things. Tá? Que é um cara que ele fez várias startups de tecnologia, ele fala muito isso. Olha, uma das coisas que ele fala que eu nunca esqueci, tá? E que eu acho que é um hallmark, uma marca forte da Quineia, é que as pessoas... Ben Horowitz, esse cara é maravilhoso, ele tem um outro livro também, tem 2 livros dele, tá?
Depois você vê o nome do outro livro, até para recomendar para as pessoas, que esse cara é sensacional em cultura empresarial. Não porque ele é um teórico da Harvard Business Review, que escreve, não, é que o cara se ferrou montando startup, entendeu? Esse cara se ferrou, perdeu dinheiro, perdeu equipe, entendeu? Montou vários negócios diferentes. Esse cara é igual aquele cara, é o coach que realmente fez o negócio, é igual o David Goggins, que eu gosto muito, né, que é aquele cara que faz Iron Man. O David Goggins eu acho sensacional também nesse sentido. O outro livro seria O Lado Difícil das Situações Difíceis? Cara... Como construir um negócio quando não existem respostas? É um de cultura empresarial. Building a Business When There Are No Easy Answers. Eu acho que é esse, tá? Mas ele fala muito de cultura empresarial. Um livro é sobre criar startups e outro é cultura empresarial. E é tudo 100% do ponto de vista prático, do ponto de vista do cara que fez as coisas realmente acontecerem, tá? E uma coisa que ele diz nesse livro, que eu acho que é sensacional, eu acho que é uma lição para qualquer asset, diz o seguinte: cara, o cara que te levou, o cara que tinha capacidade dentro da empresa de te levar do 0 para o 1, né, de criar a empresa e fazer aquele movimento inicial, talvez não seja a pessoa certa de levar do 1 para o 2, tá? E continuar a empresa. A verdade é a seguinte: conforme qualquer empresa cresce, as necessidades de capacidade mudam dentro dessa empresa, tá? Por que eu falo isso? Porque muita empresa acaba criando a cultura do gato gordo, né? Aquele cara que, eu comecei aqui atrás, tal, daí eu ganhei tantos % da empresa, daí a empresa já está 10 vezes maior lá na frente, né? E o cara que entra depois, né, ele se sente assim, putz, mas já tem esse cara aqui. A Quineia é uma casa em que a participação vai para quem realmente está gerando valor, ou quem é mais capaz de gerar valor para a casa naquele momento, tá? Para a empresa que existe hoje, tá? O que não existe na Quineia é a cultura do gato gordo. Tá? Todo mundo tem que estar entregando para a empresa constantemente. Todo mundo tem que estar pensando como levar a empresa para o próximo nível. Todo mundo tem que estar pensando no próximo produto. Todo mundo tem que estar pensando na performance naquele momento, sem a figura do cara que está sentado em cima daquela participação, e aquela participação está perenemente na mão. Porque o que acontece em várias assets? Tá? Que, graças a Deus, na Quineia a gente não tem essa questão. 2 ou 3 sócios tomam conta da estrutura societária. Tá? E aí você tem um monte de sócios nanico em volta daqueles sócios grandes. Tá? E aqueles sócios nanicos nunca conseguem crescer ao ponto de se tornarem uma voz com relação àquelas 2 ou 3 pessoas que dominam a cultura empresarial. Tá? Isso é muito ruim, porque gera um rotation grande nos sócios menores, né? Você gera uma cultura ruim, porque não tem renovação dentro daquele core principal. Isso, de modo geral, eu acho que eu conheço vários exemplos desse tipo, tende a ser ruim para a cultura empresarial. Tende a criar uma cultura empresarial de ressentimento. Porque quando você olha um cara que acaba ganhando muita participação, mas não está gerando para o negócio, você tem um ressentimento natural, né, como uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais engajada, uma pessoa que quer levar aquele business para um outro nível, de que aquela pessoa tenha dominado a participação societária da empresa. Tá? Por isso que o Rubão fala isso, quando ele era ali da parte de selection de fundos, e o Márcio, eu acho que pratica isso super bem. Você tem que saber dividir o bolo nas mãos das pessoas que vão levar essa empresa para o próximo nível, né? E não das mãos das pessoas que 10 anos atrás levaram essa empresa aqui. E o Ben Horowitz cobre isso super bem no livro dele. Super bem. Até como é difícil esse tipo de decisão. A gente vai deixar depois na descrição aqui do episódio. Né? Sugestões. Boa. Rui, hoje são mais de 23 bilhões de reais aí que vocês tocam em fundos multimercados, previdência e não previdência. Você falou sobre capacity, quando você tocou 2 bi de dólares em small caps em Londres. Como é que você vê essa questão de capacity aqui no Brasil? Vejo que no mundo de global equities, né, acho que é um capacity maior, mas uma parte da carteira também tem ativos brasileiros, né? Então, como gerenciar esse capacity no portfólio de uma gestora que toca mais de 20 bi? Isso foi fantástico, a gente ter internacionalizado o negócio, né? Até parte do processo da decisão de internacionalizar o negócio foi, não só da Quineia, tá? Mas de diversas gestoras, foi lidar com capacity, né? Chegava um ponto que não dava para você crescer o negócio com Brazilian Equities e com as limitações das ações brasileiras e a limitação do DI. Você tinha um mercado de dívida, um mercado de equity brasileiro que não comportava o que você tinha de riqueza no país, né, para investimentos.
Então, o que a gente fez? E até isso mudou muito a característica não só da Quineia, mas das gestoras como um todo. Tá? Eu até brinquei, em 2008 você conseguia fazer uma gestora com 2 pessoas e a Bloomberg, né? Não custava muito dinheiro e você conseguia, porque era dólar DI e bolsa, você não tinha muitos ativos. Então, a pessoa de uma tesouraria saía e dizia assim, vou montar uma gestora, o que você precisa? E o cara de bolsa e o cara de DI e moeda, né, pegavam a Bloomberg, montavam aquilo ali e começavam, vamos tentar crescer em cima disso. Tá? A questão que a gente internacionalizou hoje, por exemplo, tá, no momento 75% do risco é fora do Brasil, 25% do risco é dentro do Brasil. Só que quando você vai para fora do Brasil, você está lidando com, vamos dizer assim, 40 países onde você tem liquidez de investimento, mais ou menos, tá? 20 certos e mais 20 marginais, vamos colocar dessa maneira, tá? A sua necessidade de recurso é outra, mas a pergunta da capacity, ela é vencida por recurso, tá? Qual é a maneira que você vence capacity? Internacionalizando. O que internacionalizar demanda? Recurso. O que recurso, a necessidade de recurso causa? A necessidade de tamanho. E o que a necessidade de tamanho faz? Consolidação. Esse é o caminho da indústria. Esse é o caminho. A gente hoje tem uma equipe no multimercado, mais ou menos 40 pessoas, que faz, até depois eu descrevo como é que a gente faz isso, né? Porque a parte faz multimercados, renda fixa, crédito, porque todo mundo se fala, tudo se fala ali, né? Por exemplo, o Denis vai fazer, o que ele faz de renda fixa, vai para o fundo de renda fixa, mas vai para o multimercado também. Então todos os fundos se falam. Mas são 40 pessoas dentro daquela estrutura. Tá? Você manter uma estrutura de 40 pessoas qualificadas, motivadas, primeiros alunos de turma que você treina, cultiva e quer manter dentro, né? A pessoa quer crescer, né? Você tem que dar espaço de crescimento para as pessoas. Não, uma estrutura, primeiro, não é uma estrutura barata. Segundo, não é uma estrutura capitalista. Uma estrutura capitalista quer crescer. Né? Por que eu quero crescer? Por que a gente quer chegar a 100 bi de ativo? Não é nem porque não é desejo de grandeza, não é desejo de capitalista, nossa, com 100 bilhões. Não é. É porque a gente precisa dar espaço para as pessoas de baixo. As pessoas de baixo têm que vir, tem que achar o espaço delas. Né? Eu quero que essas pessoas cresçam. Nós queremos que essas pessoas cresçam. Tá? Então, a pergunta, lembrando que estou respondendo a tua pergunta, é capacity. Tá? Hoje a capacity com commodities, com global equities, com FX, com renda fixa global, a capacity é praticamente infinita. Né? Infinita que eu digo você vai bater no limite natural de um grande fundo global. Mas aí eu estou falando N vezes o tamanho que eu tenho hoje. Tá? Mas não vira mais um transatlântico, né? Você não consegue ser tão ágil. O que você perde ali de edge, de diferencial? Eu vou dizer o seguinte, se eu tivesse o dobro, se nós tivéssemos, né, o dobro do que a gente tem hoje no multimercado, a gente já estaria longe do limite de capacity. Por isso que a gente diz para o nosso parceiro, a gente não vai fechar esse multimercado. Fica tranquilo, pode confiar, pode vir, porque a gente não vai fechar. Olha só, vamos supor que o que a gente quer chegar. Primeiro passo, 40 bi de multimercado. Quase o dobro do que eu tenho hoje. Tá? Ali falando de 8 bilhões de dólares. 8 bilhões de dólares para um hedge fund. Tem hedge fund global de primeira linha com 8 bilhões de dólares de equities. Eu acho que equities, 8 bilhões de dólares é um limite. Tá? Mas para um multimercado, hedge fund global, tem gente com 200 bilhões. Eu estou falando de chegar a 8 bilhões de dólares. Estou muito longe de qualquer limite. Tá? Mas isso é muito diferente da realidade de algum tempo atrás, em que a gente tinha que fechar o fundo, porque os ativos de Brasil não comportavam mais o tamanho. Então abria, se fechava, se abria, se fechava, se abria, se fechava, porque o Brasil não comportava o tamanho. Né? Hoje, com ativos globais, a gente pode ter um tamanho muito maior do que a gente tem hoje, com liquidez plenamente satisfatória. Tá? E é onde a gente quer chegar. Tá? Eu acho que o próximo passo da Quineia, se Deus quiser, se a gente continuar fazendo o trabalho que a gente está fazendo para os nossos clientes, né, entregando o valor que a gente quer entrega para os nossos clientes, a gente quer chegar a 100 bilhões na empresa, 40 bilhões de multimercado, se Deus quiser, é o próximo passo aí da gente. Legal, tá? Boa. E Rui, vamos lá, assim, você fala muito dessa cultura e eu olho de fora, né, primeiro por simpatizar muito com a sua figura, né, as suas colocações. A gente vê você falando muito e vê, de fato, que você chegou propondo e causando algumas transformações lá dentro da Quineia. Queria falar primeiro das que são mais visíveis, talvez, né? E eu me lembro dessa nossa conversa, para mim tá muito fresco, porque ela até foi o gatilho para a gente te trazer aqui, que você falou muito sobre quero transformar, talvez, a Quineia ali num think tank.
quero que a Quineia tenha como diferencial essa parte de comunicação. Então, gente, o Rui não é também tão fluido aqui em falar em podcast, é porque ele pilota um podcast, né? Porque ele tem toda uma linha ali editorial que ele criou, né, hoje ali com o time de marketing, conteúdo da própria Quineia. Eu queria entender o valor disso, assim. Qual que é teu pensamento? Porque isso então da cozinha para fora, vamos chamar assim. E não tem muita gestora que faz isso no Brasil. Um dia me pediram referências de quem faz bem, e a primeira que me veio à cabeça, até porque você sabe que no Carteiros do Condado, geralmente eu leio, por exemplo, a carta de vocês, que eu acho sempre muito ilustrativa, né? Sempre fazendo ali alguma brincadeira, alguma alusão a alguma coisa ligada a filme, artes e tudo mais, a livros, né? A histórias. Então vamos lá, vocês têm podcast, você tem o Quineia Insight, você tem uma série de... Qual a importância disso para uma gestora? Tem muita gente que pode achar que é uma superficialidade, tá? Então, qual que é a tua visão em ter conteúdos e levar isso ao público aberto, geral? Eu acho fundamental. Eu li um livro uma vez que ficou muito na minha cabeça, que é How Asia Works, como a Ásia funciona. Não tem tradução em português, eu acho. Mas falou uma coisa ali que eu nunca esqueci, né? Que grande parte do sucesso asiático foi o fato de que eles vendiam para exportação. E quando você vende para exportação, você tem que ser bom, né? Porque você pode vender um carro lá na Rússia, dentro da Rússia, que se for vender para russo, o russo vai ter que comprar. Mas se for vender para fora, você vai competir com os melhores do mundo. Quando você compete com os melhores do mundo, vai pegar mal você vender um carro Lada, né? Para quem não se lembra, nos anos 80 no Brasil, que você não podia botar carro, tinha uns carros Lada por aqui. Mas o que aconteceu na Quineia é que a gente começou a gerar muito conteúdo. Tá? A Quineia, eu sempre brinco isso, né? É uma casa de nerds, mas nerds no bom sentido. Tá? Eu gosto muito de nerd, eu sou nerd. Então eu admiro os nerds, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates. Na verdade, grande parte dos bilionários globais, Elon Musk, são pessoas introspectivas e que se você não pensasse que admirasse tanto eles pelo sucesso empresarial, se você olhar para eles, eles são todos nerds. Né? Eles não são pessoas extrovertidas, são pessoas introvertidas, né? E de grande sucesso, acadêmico. Todos eles são... saiu na metade de Harvard. Saiu de Harvard, meu amigo. Saiu das principais universidades do mundo, né? Então, aqui nem é uma casa de nerds. Nerds no bom sentido. De pessoas que estudam muito, pessoas que amam conhecimento, pessoas que a vida é aquilo. A vida é estudar, a vida é conhecer mais, é saber mais do que você sabia antes, né? E dentro daquilo a gente estava gerando muita research, muita coisa dentro da Quineia. E um dia, olhando para aquilo tudo ali, cara, a gente olhou e disse assim, vem cá, cara, por que a gente não começa a publicar isso? Porque a gente tem reuniões, a gente tem assim 5 reuniões semanais em que assuntos importantes são discutidos e que research, pesquisa proprietária é feita, né? Eu disse, se a gente tem tudo isso, por que a gente não publica? Porque, olha só, publicando tem 2 vantagens. Primeiro, a gente está mostrando, eu queria trocar esse ponto que é importante, a gente está mostrando aos nossos clientes o que a gente está pensando. Porque com o financial deepening que houve no Brasil, você passou de ter poucos clientes numa asset para você ter dezenas de milhares de CPFs investindo com você. Então, são dezenas de milhares de pessoas ou de partes que necessitam informação sobre o seu processo de investimento, sobre o que você está pensando, sobre o que você está fazendo. Então, a gente diz, vamos começar a publicar. E segundo, se o pessoal achar que é ruim ou que você está errado, alguém vai te ligar para dizer que tua análise está errada, porque não tem coisa que as pessoas mais gostam do que ligar para os outros para dizer que você errou em alguma coisa. E você vai aprender, vai ver que você está errado e a gente vai corrigir o rumo. Tá? Mas quando você força o analista, né, a publicar, você está forçando ele a pensar mais. Porque a gente tem uma coisa na Quineia que é muito forte, as nossas publicações são para os clientes e distribuidores, para as pessoas que estão com a gente, parceiros de distribuição, não são para os pares. Tá? Porque eu acho que um dos principais erros que as pessoas cometem com comunicação é querer escrever para impressionar o par. Eu vou escrever isso aqui porque o cara da Asset X vai achar... Não, você não está escrevendo para os teus pares, você está escrevendo para os teus clientes. Mas quando você não quer passar vergonha com relação aos seus pares. Então, quando você força a pessoa a publicar, você força a pessoa a pensar muito naquilo que ela está escrevendo, ela vai analisar melhor. Então, publicar é o equivalente da Ásia de exportar. Você tem que fazer um produto que tenha qualidade, tá? Então, isso tudo, desde que a gente começou ali, a primeira ideia foi que na Insight, né, que é um white paper que sai mais ou menos na metade do mês. Daí do white paper foi até curioso, porque vocês começaram com carteiros do condado, né?
Daí quando vocês começaram com carteira, a gente olhou assim e disse assim, putz, a gente tem um insight, mas não tem uma carta, vamos fazer a carta, né? Isso tudo aos poucos, porque você precisa liberar recursos, você precisa pensar como é que você vai fazer, e você aprende, você ganha produtividade com o tempo. Curiosidade minha agora, né? Porque eu sempre leio a carta deles. Você pensa primeiro no tema e tenta conectar com o cenário macro, ou você olha para o cenário macro e tenta conectar com o livro? A gente não sabe como é que isso acontece exatamente. Mas eu vou dizer como é que hoje em dia... Teve a do Gatsby, né? Do Grande Gatsby, teve... Enfim. Eu vou dizer como é que acontece em alguns casos, tá? Por exemplo, o Grande Gatsby tinha vários... que é a Carta de Janeiro. Isso. Tá? Tinha vários temas concorrentes, né? Tinha o Grande Gatsby, a gente pensou em fazer o Feitiço do Tempo, que é aquele filme que todo... Era sempre o tema. Ele sempre volta para o mesmo Exatamente, dia. tinha De Volta para o Futuro, porque a ideia era voltar ao passado e querer reviver o passado. E tinha vários livros e temas disso, né? Mas hoje a carta é escrita de uma maneira interessante. A gente senta e diz assim, quais são os principais temas do mês, né? E a gente começa a escrever os temas do mês, né? Esse aqui, daí a gente seleciona, os temas vão ser esses. A gente divide para os especialistas daquele tema, escreve um texto, e a gente sabe que a carta como um todo vai ter mais ou menos 12 mil, 14 mil caracteres, tá? Daí divide, 3 mil para você, 3 mil para você, e tem uma regra de bolo. Tudo tem uma regra de bolo, tem uma regra de bolo. Porque parece que foi a mesma pessoa que escreveu todas as cartas. Impressionante. Tá? Mas já tem um jeito, é porque já tem um jeito de se escrever que a gente institucionalizou. E até o jeito de como a carta é feita, como os gráficos são postos, colocados, tem técnica para tudo ali. Então a gente divide, né? Depois junta, aí tem que ver se o texto está todo conciso, né? E aí a gente seleciona daqueles temas, que são 3 normalmente na carta, qual deles seria o tema da carta daquele mês, né? E daí manda para uma... Cara, tem várias etapas, tem a parte de arte para fazer a capa tem o cara que faz a diagramação daquele PDF, por isso que eu digo, escala numa asset é fundamental. As pessoas às vezes falam assim para mim, pô, eu vejo você fazendo podcast, fazendo isso, fazendo aquilo, mas como é que fica o teu tempo? Eu digo, olha só tenta fazer isso se você tiver uma equipe de 150 pessoas. Porque senão você não vai fazer. Quando eu sento para gravar, a Gabriela de marketing já fez a estrutura toda, o César já montou, já está com a câmera na frente. Quantas pessoas estão envolvidas nisso hoje lá? A empresa inteira está envolvida de uma maneira ou de outra. Quando você solta uma carta, mais de 15 pessoas tocaram naquela carta, certamente. Tocaram, que eu digo, fizeram alguma coisa desde no meio daquela carta. Desde o research, até a diagramação, até revisar, até o cara de compliance, o Alessandro, que viu ali no final. A Quineia é muito... Tipo assim, a Quineia não é indivíduo, a Quineia é grupo, é cultura e estrutura. Então, quando saiu aquilo ali, muita gente tocou em cima, né? Até eu, assim, quando fico criando os temas, eu sou gongado várias vezes, né? Eu fico assim, esse tema vai ser esse. Daí, daqui a pouco, começa a estudar, eu jogo para provocar, né? O tema vai ser, daqui a pouco começa a ser gongado, né? Isso aí, não, esse tema vai ser daquela... Daí, joga outro tema, daí a gente vai esse challenge, né? Até que, aquela carta quando sai, cara, mais de 40 pessoas leram e opinaram. 15 participaram e 40 pessoas leram e opinaram naquela carta. Você tem já uma menina dos olhos, o Quiné Insights, o Café com Quiné, você tem a carta, você tem alguma menina dos olhos aí? Não, Conexão é a nossa nova menina dos olhos, Conexão Quiné. Eu vou gravar, assim que sair daqui eu vou gravar a Conexão Quiné. Boa. Que a gente traz o público, né, e traz um convidado, vai ser o Marcos de Lisboa, que a gente vai trazer para esse Conexão Quiné, com as faculdades, né. Por que trazer a Liga das Faculdades? Porque é a base... que a gente quer estar perto da gente, né? Se a gente vai contratar gente boa, a gente tem que ter uma presença na base. E vai ser seu cotista do futuro também. Vai ser o cotista do futuro, né? Você tem que estar na base. Vai ser muito legal, cara. O Marcos é professor, daí a gente vai trazer a Liga das Faculdades para fazer pergunta. Vai ser dinâmico, vai ser vivo. Então acho que, pelo que eu entendo, é isso, né? Ou seja, você já produz coisa boa, você olhava para aquilo e falava, deixa eu exportar. Essa é a ideia. Deixa eu exportar para melhorar, né? Legal. Deixa eu exportar para melhorar. Que vai muito da nossa research. Depois eu vou falar, quando você me perguntar, eu vou falar da nossa research, mas tem coisas muito particulares do jeito que a gente faz. E chegamos nesse momento, Rui. Assim, então, falando exatamente sobre o research, né? Você mencionou, poxa, o plano é hoje uma gestora de 23, 40, mas para isso você vai precisar dos nerds, né? Então, como é que os nerds estão divididos, né? Como é que funciona essa dinâmica? Isso é muito legal pelo seguinte, tá? É muito diferente até do que... E vai muito dessa estrutura plana, né? E do direito das pessoas de questionar o que quer que seja, vence o argumento, né?
e não importa de quem venha. O que a gente fez é o seguinte, a gente fez uma estrutura em que as pessoas de research, sim, elas têm uma responsabilidade primária, tá? Pega o Lucas Tuncos, ele faz research de Europa, tá? De economia Europa. Mas amanhã ele pode estar olhando o mercado emergente. Depois de amanhã ele pode estar olhando crédito imobiliário nos Estados Unidos. Tá? Por quê? Porque embora as pessoas tenham responsabilidade primária, quer dizer, eu estou com um problema de Brasil, tá? Eu sei que em economia quem vai resolver isso é a Dani. Tá? Daí, tipo assim, primariamente a Dani é o ponto de contato para isso. Mas as pessoas têm uma fluidez, porque o que acontece? A gente tem... Isso foi muito interessante, isso começou na pandemia, tá? Até a pandemia teve vantagens incríveis para a nossa cultura. Tá? A primeira vantagem é que a gente não conseguia treinar as pessoas, de explicar o processo, como é que isso aconteceu. A gente não conseguia mais treinar a pessoa frente a frente. Tá? E as pessoas demandam treinamento. Meu principal trabalho, se você perguntar, Rui, qual é o teu principal trabalho, além de performar, lógico, é treinar. Porque, cara, eu não estaria nesse podcast aqui com vocês se não tivesse treinado um exército de pessoas que estão fazendo as análises, olhando a tela para mim no momento, né? E me informando aqui se alguma coisa aconteceu. Eu treinei essas pessoas para isso. Nós treinamos na KNEC, tá? Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer com que as pessoas tivessem targets, ou todo o trabalho dura uma semana. Essa é a máxima. Todo o trabalho dura uma semana. Ah, Rui, mas demora 2 meses para analisar algumas coisas. Tudo bem, mas você vai ter que semana a semana checkpoint, justificar que você vai continuar naquilo, tá? Porque se depois da segunda semana a gente olhar e dizer assim, putz, cara, isso não vai dar em nada, tira, vai fazer outra coisa, tá? E existem momentos em que... Então isso foi fundamental. Por quê? Porque quando a gente está perto da pessoa, a gente passou a ter 2 checkpoints semanais. Um intermediário que a pessoa não apresentava, tá? Mas você batia um papo, via como é que a coisa estava andando, e o segundo que ela apresentava aquele trabalho. Então, todo trabalho na KNEC dura uma semana. E a segunda coisa, como a gente estava nesse esquema de pandemia, tá? As questões viraram muito... Era muita questão diversa naquela época que a gente nunca tinha lidado, lembra? Era vacina, eram várias histórias. Como uma economia digitalização foi parada, da economia, né? Ia ser digitalização, como a economia parada ia reabrir, como é que os estímulos imensos... As perguntas ficaram muito diversas. E a gente começou a trabalhar muito em task force, tá? Dá uma olhada para a gente como é que essa reabertura da economia pode ser com esse valor de estímulo. Dá uma olhada nessa questão da vacina. Dá uma olhada como é que a Amazon, Google, Facebook As pessoas começaram a trabalhar muito em tasks, né? E essa cultura permeou, né? E a gente trabalha hoje em tasks. A gente tem mais ou menos 4 ou 5 reuniões por semana, tá? Tem uma reunião, por exemplo, que é de G10 na segunda-feira, tá? Tem a reunião quarta-feira, que é de Emerging Markets, tem a reunião quinta-feira, que é de pesquisa, um tema, um tópico realmente de pesquisa, não é nem de G10, nem de Emerging Markets. Tem 3 reuniões de equity semanais, tá? De temas diversos, um top-down, 2 bottom-ups. Mas essas reuniões, as pessoas trabalham essencialmente em task force, tá? Qual é o tema da semana para a semana que vem, né? E a gente vai rodando a empresa. Por que isso é interessante? Porque já vivi esse problema várias vezes, né? O primeiro problema é deixar o cara 2 meses perdido fazendo uma análise. Tu esqueceu o cara. Eu nunca esqueço uma experiência passada minha, que o cara ficou 2 meses, a gente esqueceu o cara olhando uma empresa. Daí 2 meses depois o cara foi apresentar, porque a gente pergunta pro cara, é semana que vem, não terminou ainda não. 2 meses o cara ficou olhando a empresa, quando o cara mostrou, tava um desastre a análise, um desastre. Assim. A culpa é minha, a culpa é nossa, tá? Porque não é culpa do cara, a gente deixou o cara 2 meses fazendo negócio sem fazer o checkpoint necessário, tá? Sem dar treinamento, sem dar assistência, né? O cara é júnior, ele simplesmente errou, tá? Mas o que acontece às vezes? Às vezes você tem um cara que está num setor ou nada está acontecendo na Europa. Aí o cara é esquecido, ninguém quer ouvir falar do cara, porque o tá quente é os Estados Unidos ou é a China, né? Amanhã a China está quente, ninguém quer ouvir do coitado de Latam, né? E isso a gente faz, a gente reloca as pessoas, tá? Para as necessidades dentro da empresa. Isso faz com que as pessoas trabalhem com pessoas diferentes, faz com que as pessoas tenham tutores diferentes. Então, os garotos, por exemplo, trabalham comigo, eles trabalham com os outros gestores também. Para quê? Para ser treinado pelo outro gestor, para não ser treinado só por mim. Entendeu? E vão fazer trabalhos diferentes. Hoje estão analisando commodities, amanhã vão analisar ações com outro gestor para aprender uma visão diferente, tá? Para amadurecer mais rápido. E essa coisa de não ter uma pessoa perdida meses fazendo um negócio e não ter uma pessoa em uma área que só porque ele é especialista daquela área ele tem que apresentar alguma coisa e não tem nada acontecendo naquela área que vai fazer a diferença. A pergunta sempre na KNEC é o seguinte:
esse trabalho dessa semana vai fazer diferença para o fundo? Vai fazer diferença para a performance? Ou a gente está fazendo isso aqui para cumprir uma tabela porque a gente institucionalizou que era isso que deveria ser feito? Né? E não, a coisa tem que ser, até para a pessoa se sentir relevante. Como é que você vai ter uma pessoa que é inteligente? Você contratou o cara inteligente, você treinou o cara, você mostrou para o cara as possibilidades, e aí você larga o cara numa área que está completamente irrelevante. Você acha que não vai sentir rápido que ele é irrelevante? Você acha que as pessoas não são extremamente inteligentes para saber o valor delas, o valor do trabalho e se motivar ou se desmotivar dessa maneira? Você está lidando com pessoas extremamente inteligentes. Não tem ninguém ali menos inteligente do que eu. Não tem. Todos os garotos que eu contratei, eu tenho certeza que eles são mais inteligentes que eu. Certeza. Vão ser ruins melhorados. Só não ter, tipo assim, anos de experiência, mas faz parte da vida. Mas todos eles, tenho certeza, que são mais capazes e mais inteligentes do que eu. Você acha que uma pessoa dessa não percebe rápido? Se ele não está em algo relevante, se não está sendo treinado adequadamente, ou se não está indo numa direção boa ou ruim? Aí é querer, não sei a expressão em português, mas tem a expressão que se chama patronize em inglês, né, que acho que não tem nem o equivalente da palavra em português, onde você trata uma pessoa, quer dizer, tratar a pessoa como se ela fosse ignorante, inocente da situação que ela está. Perfeito. E, bom, para mim chamou muito a atenção, porque você falou muito sobre ter pessoas que levem a empresa, né, todo mundo remando pro next level, né, pro próximo nível. Eu acho que agora tá todo mundo falando que talvez o próximo nível para todo mundo é a inteligência artificial. O uso de inteligência artificial, de alguma forma, usando, primeiro, qual ferramenta, de que forma, em que tipo, parte do processo. Enfim, eu imagino que o VR, você, o Marco, vocês estão discutindo alguma coisa, pelo menos, se não para investir através dos fundos, mas talvez da empregabilidade de inteligência artificial nos processos, em alguma etapa, que seja produzir cartas, enfim. Como é que você está olhando, como é que vocês estão olhando? Eu imagino que está todo mundo ainda num baby steps ali, né? Num passo inicial, fazendo avaliações de como usar aqui, pra gente aqui na XP, ali no Research não é diferente. Como é que tá para você e qual é a tua? Você que é um cara que eu admiro bem, até pela visão de futuro, e também qual que é a tua perspectiva no futuro? Você acha que você vai poder ter no teu comitê, por exemplo, o ChatGPT como um membro do seu comitê ali? Você vai treinar ele para ele ser um bom membro, para ter outcomes, né? Para ter opiniões boas para o seu comitê de investimento? Cara, essa pergunta é interessantíssima, né? Porque, deixa eu te dizer, a gente... Pode fazer futurologia aí, tá? A gente não tem maneira mais fácil de perder reputação do que fazer futurologia. Não quero destruir ela, não. Primeiro fala do hoje, depois você brinca um pouco. Mas foi interessante o seguinte, a gente, até quando eu cheguei na Quineia, o Márcio é apaixonado por programação, né? Python, e automatização de processos, né? Então, quando eu cheguei na Quineia, a gente contrata muita gente, né, com background de programação e nerds que sabem programar, né? E a gente tem a gente automatiza muita coisa em termos de economista robô, né? Tudo que pode ser, né, na verdade, buscado de fontes de informação e automaticamente trazidos, e feitos slides e produzido, tudo que dá trabalho, vamos ser sinceros, fazer uma PowerPoint presentation não é a coisa mais intelectual do mundo, né? Mas tudo pode ser automatizado nesse processo, que a informação já apareça fácil, formatada, graficamente, de modo automático, né? Imagina o seguinte, você vai analisar Rússia ou Turquia, você tem que entrar nessas bases de dados, buscar esses dados, né? Formatar, colocar de uma maneira que alguém possa entender, né? E daí analisar, né? Então tudo isso a gente automatizou muito na Quineia. Aí veio essa questão do ChatGPT, né? Porque o ChatGPT pegou todo mundo de surpresa da noite pro dia, né? Foi tipo assim, foi Barbarians at the Gates, né? Você tá ali sentado ali, de repente, quando você vê o cavalo de Troia entra no meio daquilo ali, de onde, quem encomendou isso, né? E eu me lembro a primeira vez que eu vi o ChatGPT, eu fiquei absolutamente impressionado, mas eu comecei, tipo assim, até a duvidar daquilo ali, porque a primeira sensação que você tem é de... Você não negação, né? É negação, é o primeiro sentimento, é de negação. Que pra mim a negação dura muito pouco tempo, até porque eu já aprendi muito, já perdi muito dinheiro na vida com negação, a minha negação dura muito tempo, mas ela é muito forte no começo, porque eu desafio, né, todo mundo, eu saio escrevendo, e isso aqui, daí eu comecei, botei meu nome no ChatGPT, você conhece o Rui da Quineia e tal? Daí ele diz assim, a Rui é o CEO da Quineia, ele estudou em Harvard, eu digo, aqui, o cara não sabe nada de nada, entendeu? Mas daí eu comecei a tentar entender o que era isso, né, até aprendi sobre isso, que ele alucina
Quando você pergunta algo que ele não sabe, ele alucina, ele tenta construir alguma coisa. Mas depois que eu comecei a olhar com mais detalhe a coisa toda, tá? Realmente aquilo mexe com a tua cabeça de uma maneira que é impressionante, né? A gente escreveu uma carta chamada Moby Dick, foi a carta no mês passado. E nessa carta, você sabe a história da Moby Dick, né? Você tem o Capitão Ahab, que era o cara que queria matar Moby Dick de qualquer maneira, que a Moby Dick tinha tirado a perna dele, né? E ele, cara, vai aos limites da loucura atrás da Moby Dick, até que no final do livro ele e a baleia morrem junto no fundo do oceano e ele perde a tripulação inteira, né? Aí eu olhei aquilo ali, escrevi, perguntava pro ChatGPT, a carta era sobre crise financeira, né? Eu disse assim, me diz a relação entre o livro Moby Dick e uma crise bancária. Ai. Pega na carta, tá na última página da carta e vê o que ele escreveu. É impressionante. Ele falou assim, o Capitão Ahab não teve planejamento adequado, botou a tripulação toda em risco, da mesma maneira diversos bancos não tiveram planejamento de risco adequado e colocaram seus correntistas em risco. Ele analisou perfeita a situação. Você até olhou atrás do notebook e viu que não tinha ninguém. Eu quase olhei, se alguém não estava piquinomia ali no negócio, mas não. Agora, a verdade, até a gente está lançando uma carta, um insight, né, Os Intocáveis, que é sobre a reforma tributária, né? Então a brincadeira dos intocáveis é o Eliot Ness atrás do Al Capone, né? E a gente, na verdade, está atrás desses gangsters todos, ICMS, IPI, que atormentam a nossa vida, e a gente precisa de um Eliot Ness para livrar a gente desses caras e trazer um imposto novo, né? Que é o imposto de bens e serviços, ou IVA. Mas quem deu a ideia foi o ChatGPT. Olá. Foi o ChatGPT. A gente entrou e colocou assim, me dá um livro, um filme em que tem a relação de tributos e mercado financeiro. Aí ele começou a botar vários, os Intocáveis. Eu disse, putz, Intocáveis? Quantos anos eu não via nos Intocáveis? E fazia todo sentido, até porque no final o Capone foi preso por impostos. E fazia todo sentido ali você ter essa coisa de alguém querer pegar esses caras maus, que são os tributos atuais brasileiros, são os caras maus, né? Mas você tem que ter a coragem do Eliot Ness, que era o cara que enfrentou a máfia do Al Capone, né? E colocou o cara na cadeia no final por impostos. Então, quem deu a ideia disso foi o ChatGPT. Então, a gente vai ter que trabalhar a coisa mais impressionante que eu vi no ChatGPT até agora foi a capacidade dele de você perguntar sobre uma base de dados sem ter que programar. O ChatGPT-4, eu vi isso no ChatGPT-4, eu fiquei impressionado. Caiu o meu queixo. Porque você dá uma base de dados para eles e pergunta assim... O 4 é esse que está aberto, né? Não, o 4 é o que ainda paga, o que você paga. O que você paga. Aí você entra no negócio e diz assim, me diz... Me fala sobre essa base de dados, quais são os pontos mais extremos dessa base de dados, me diz alguma coisa que apareça frequente. Você começa a perguntar, em vez de você programar, você começa a perguntar, a coisa mais incrível que eu vejo é assim, faça alguns gráficos interessantes sobre essa base de dados. E a segunda coisa que eu acho sensacional no ChatGPT, que eu acho que vai mudar, isso é dramático para Google, Facebook, Amazon, esse cara todo, é que vai mudar a maneira que você interage com a web. Porque o ChatGPT, ele tem agora os APIs dele que ele se integra com os outros chats, né? Com Expedia, com OpenTable, com tudo que você se relaciona na internet. E você pode chegar para ele hoje e pedir, né? Alguma coisa, simplesmente assim. Ele programar sua semana ali, talvez. Não, você pede pior, você pede assim, dá pra fazer as compras da semana para mim? Sim. Só fala isso para ele. Deixa a reserva do restaurante feita. Acha um restaurante japonês para mim, marca para mim hoje à noite, tá? E me passa a reserva. O que acontece com isso? Todo o front da internet desaparece. Você não tem que entrar no site da Amazon, você não tem que entrar no Google, você não tem que entrar. Você simplesmente, por linguagem natural, você passa por trás dessa estrutura toda de web fronting, né? Que é movida a marketing, que é movida a eyeballs, né? E você passa por trás disso tudo, né? E você resolve o seu problema. A coisa mais dramática para mim é tipo assim, comprar passagem de São Paulo. Cara, tipo assim, vamos ver Latam, Azul, não sei o que lá. Acha a passagem mais barata entre 9 e 11 da manhã, voltando 5, 6 da tarde no outro dia, abre, compra para mim e me passa, e já coloca no meu celular, por favor, no meu wallet, o QR Code.
Cara, isso é mind-boggling. Acabou aquele fronting da Azul, fronting da Latam. Acabou isso tudo. Eu não sei. Mas deixa eu extremar até aqui. Vou pegar um exemplo aqui do que a gente falou. Ele vai analisar a base de dados. Você vai mandar para ele os dados do PIB chinês ou de como é que tá a renda da população chinesa. E talvez aqueles 3 caras que escrevem a carta, um deles você daqui a pouco substitui porque o ChatGPT mesmo gerou o gráfico e criou o texto sobre aquilo. Ele vai fazer talvez a sua carta mensal daquilo? Ele pode fazer. Eu não tenho dúvida que ele possa fazer. Tá? A coisa que ele não sabe ainda, né, é o que, tipo assim, o que é a coisa principal no relacionamento entre seres humanos? É você entender o que o outro ser humano quer. Tá? Por isso que eu digo, até quando eu falei do treinamento das pessoas, eu nunca julgo o outro ser humano como inferior a você intelectualmente, ou que ele não está entendendo o que está acontecendo. Tá? Se você é inteligente, a pessoa do outro lado é muito inteligente também. Aliás, dizem que uma das razões que tem cérebros tão grandes é por isso. Você começa um processo de interação e daí vira igual a cauda de pavão. Né? Você começa a interagir. Para você ganhar o jogo social, você precisa cada vez mais tentar entender o que a outra pessoa quer. Né? Até para que você crie a sociedade que você tem hoje. Então, dentro desse conceito, a principal coisa que eu acho que vai faltar ainda para o ChatGPT, vai faltar talvez por algum tempo, não sei quando é que ele vai aprender isso, é realmente entender que recursos são alocados num contexto em que fazem relações sociais meaningful. Tá? Isso não sei quanto tempo, porque a coisa principal da carta, quando a gente escreve, eu sempre falo o seguinte, tá? Para treinar o pessoal mais novo, nunca escreva ou apresente algo sem que a sua perspectiva seja 100% da pessoa do outro lado da mesa. Porque você nunca assuma que a pessoa sabe algo que está dentro da sua cabeça. Você tem que saber externar. Você está falando para outras pessoas, você está apresentando para outras pessoas, você está vendendo para outras pessoas. Nunca assuma que ela sabe algo que está dentro da sua cabeça que você ainda não explicitou. Então tenta ser o mais claro possível. A nossa carta, a principal coisa é a pessoa que está lendo do outro lado, ela vai entender o que você está falando. Aquilo é meaningful para ela, aquilo é relevante para ela. Ela sente aquilo, ela vai interagir com aquilo, ela vai responder intelectualmente e emocionalmente aquilo. Tá? Eu acho que isso é a coisa mais difícil. Até porque investimento tem muito disso. Tá? Investimento, existem respostas racionais, respostas emocionais, e no final é um imenso arms race. Tá? Na verdade, é um imenso processo de N iterations, em que prazo é importante para alguns investidores, em que cash flow é importante para outros investidores, em que crescimento é importante para outros investidores. E é um jogo de iteração de níveis infinitos, em que as pessoas tentam entender o que é relevante para elas dentro daquele ativo. E o seu prêmio enquanto investidor é que você consiga entender a realidade antes que alguém tenha entendido aquela realidade. Tá? Esse que é o principal prêmio. É que o Soros fala muito isso, né? Ele fala para ele, nunca é sobre o dinheiro, é sobre o prazer de entender a realidade antes que as pessoas tivessem entendido. É isso que causa o diferencial. Então, eu não sei quanto tempo demora para esses modelos, né, terem. Você já me disse que você contrataria ele para o seu time de conteúdo de marketing, vai. Eu não vou te largar o osso enquanto você acha que ele vai estar no ele seu... já está contratado, ele está no teu time de economia, inteiro. No seu comitê ali, você acha que uma hora ele entra? Ele está do meu lado, eu digo sim, só digo sim, ele já está do meu lado o dia inteiro, porque eu fico com ele aberto praticamente o dia inteiro, e de vez em quando pergunto algumas coisas, até para ver que tipo de resposta. A coisa mais impressionante que eu vi outro dia, cara, foi eu vi num vídeo, eu tenho visto muito vídeo de treinamento de ChatGPT, né, como te treinar, usar alguns macetes, alguma coisa. Eu vi um fantástico, o cara colocou assim, conte a história da Cinderela, mas que cada palavra comece com a letra do alfabeto em sequência, A, B, C, D, até Z, e o ChatGPT 4 fez. Cara, se você me pedir para fazer isso, eu vou pedir um ano. Eu não vou conseguir fazer isso para encaixar todas as letras do alfabeto em sequência e fazer sentido para a história da Cinderela. Isso, tipo assim, isso não existe. Eu vi outro de um músico falando, eu gosto muito de música, que ele estava anos querendo fazer uma música estilo Red Hot Chili Pepper. Ele pediu no ChatGPT, me escreve uma letra aí, estilo Red Hot Chili Pepper, para isso. Ele pegou a letra do cara e disse, pô, tá maravilhoso. Pegou ali e colocou na música dele. Você tem até questões hoje. O que é direito autoral? AI tem direito autoral? Né?
Se faz uma imagem com AI, ela tem direito autoral, não tem direito autoral? Como é que é isso, né? A gente vai aprender sobre várias questões de AI que a gente não sabe ainda. Mas ele está do meu lado ali, né? Por enquanto, eu até escrevi uma carta, a gente escreveu, né? O Exterminador do Futuro, e que fala muito isso, em amigo ou inimigo. Para mim é amigo, cara. Tá aqui do meu lado, tá me ajudando. Me lembrou exatamente esse filme aí. Mas é muito... O Exterminador é fantástico pra história de AI, né? Porque primeiro ele vem como cara ruim no primeiro filme, né? E no segundo filme ele vem o cara que é pra salvar, né? Que o outro cara que é ruim. Que é ruim, né? exato. E eu tenho pensado muito nisso, mas hoje em dia eu sou um cara... Eu vivo muito por aquele dizer da Bíblia, né? Que a cada dia basta o seu mal. Né? Então você pergunta assim, Rui, mas daqui a 5 anos, outros seres humanos pensarão sobre isso. Deixa eu pensar no problema de hoje. Deixa eu pensar porque eu acho que a vida é simplesmente uma sequência de hoje. Tá? As pessoas pensam assim, no curto prazo é difícil. Bom mesmo é pensar no longo prazo. Meu amigo, longo prazo, é lógico que as possibilidades de erro no longo prazo são muito maiores do que no curto prazo. Você imaginar o longo prazo é muito difícil. E a capacidade de errar aquilo ali... Então eu vivo a vida como se a vida fosse um filme que eu tivesse que resolver aqueles problemas, não só de investimento, mas da vida a cada dia. Para que no final das contas, depois de um certo tempo, todos os problemas se resolvam. Eu até com filosofia de vida, as pessoas me perguntam assim, o que é uma boa filosofia de vida para investimento? Viva assim, porque a coisa principal, até de você criar uma base, você fez essa pergunta no começo, como é que as pessoas que queiram ser gestores, viva cada dia acumulando uma quantidade brutal de conhecimento e nunca pare. Tá? Por isso que eu até falei do David Goggins, que eu acho interessante, porque o David Goggins corre todo dia, 2 horas quando acorda, em qualquer situação, e o Phelps, quando ele ganhou as medalhas dele, ele nadou por 5 anos sem parar, ele nadava todo dia, não tinha ano novo, Christmas, Natal, não tinha nada, ele nadava todo dia. Então você vai ter que nadar todo dia. E acho que essa questão da inteligência artificial, você vai ter que sentar todo dia, olhar e dizer assim, cara, putz, olha essa imagem do Midjourney, coisa incrível, o que eu posso fazer com isso? Né? Olha incrível essa coisa nova do ChatGPT, o que eu posso fazer com isso? Né? Como é que eu posso levar isso para um próximo nível? E eu acho que investimento vai ser muito isso. Como é que esse cara pode me ajudar a entender a realidade melhor do que eu entendo hoje? É porque o prêmio do investimento é esse, é entender a realidade antes que outras pessoas entendam. Mais até do que prever, é entender a realidade antes que outras pessoas entendam. Dado que o Rui é um grande usuário de ChatGPT, quando você perguntou sobre o cenário macroeconômico global de 2023 para o ChatGPT, o que ele te disse? E você concordou com o cenário do ChatGPT? Traz o dele e traz o seu aqui pra gente. Como foi esse debate, Rui e ChatGPT? O cenário econômico global, cara, o que... Tipo assim, eu tento pensar sempre da maneira mais simples possível para depois entrar em complexidade. Aliás, quando eu falei que tem uma fórmula de bolo para pesquisa, né? E eu acho que a fórmula de bolo, quando eu auditava balanço é uma coisa interessante de você auditar, quando você é auditor, né? Porque você começa sempre do balanço mais simples possível, as linhas imobilizado, ativo circulante, patrimônio líquido, você começa daquelas linhas. E daquelas linhas, você vai abrindo cada uma daquelas linhas como se estivesse descascando uma cebola, né? Você vai entrando em cada uma daquelas contas e descascando a cebola. Até o Richard Feynman, que é físico do século XX, um dos maiores mentes que já existiram, né? Ele falava isso. Você quer entender a realidade final? Ele disse, eu não sei se eu quero entender a realidade final, mas eu vou todo dia descascando um pedaço da cebola e tentando entender um pouco mais. Se a cebola eu descascar e aparecer a realidade... grande, eu aceito. Mas se a vida for descascar cada vez mais layers dessa cebola e tentar entender sempre um pouco mais do que está acontecendo, é o que eu vou fazer, eu vou descascando todo dia. Então também na nossa cabeça é muito isso, você começa a olhar as layers da cebola. A primeira layer da cebola para mim é que está faltando recurso na economia global. Tá? Por que você diz isso? Olha o desemprego dos Estados Unidos, está no menor nível desde 1969. Desemprego na Europa, menor nível desde a criação do euro. Desemprego na Austrália, baixíssimo. No Japão, é a única geografia, talvez, que o desemprego ainda esteja um pouco acima do low histórico, mas está muito perto do low histórico. Até o Brasil o desemprego está sob controle. Você olha, embora a gente fale que a inteligência artificial vai fazer todo mundo desempregado, a verdade é que você olha no mundo hoje, tá? Falta gente. Tá? Falta gente. É claro que falta gente. Por quê? Bom, muita gente saiu da força de trabalho, você não
Você tem uma questão de demografia que gradualmente está mudando também, ainda não é preponderante, mas logo vai ser preponderante a questão demográfica. Olhando para o mundo hoje, parece que você tem um problema de falta de recursos humanos. Tá? E é natural em final de ciclo, todo final de ciclo isso acontece. Tá? Todo final de ciclo. O que é o ciclo econômico? O que virou o ciclo econômico dos últimos 3 grandes ciclos econômicos? Você tem uma crise, daí você leva o desemprego para 10%. E aí você passa 5 a 10 anos levando o desemprego de 10 para 3. Aí quando bate 3% dá problema de novo. Aí você leva para 10. E aí você, estou falando dos Estados Unidos, tá? Sim. E aí você vai gradualmente... porque os Estados Unidos nunca importam uma recessão, mas ele exporta todas as recessões dele para o mundo. Então, se os Estados Unidos tiver uma recessão, o mundo vai ter uma recessão. Se o mundo tiver uma recessão na Papua New Guinea ou o diabo que o seja, nada é garantido que os Estados Unidos vai ter uma recessão, tá? Mas os Estados Unidos é isso, vai a 10, usa os recursos, vai a 10. Daí o pessoal olha os Estados Unidos, normalmente está crescendo, está crescendo 2,5%, mas o pessoal não olha o ciclo inteiro. Os Estados Unidos está crescendo abaixo de 2% faz muito tempo. Que os Estados Unidos está crescendo abaixo de 2%. Lógico, você não pode olhar nos períodos entre a recessão, porque você está crescendo acima do potencial. Quando você está reduzindo o desemprego, por definição, o crescimento é acima do potencial, porque você está trazendo gente para a força de trabalho e está fora da força de trabalho. A produtividade americana, ela já é ruim, eu estou dizendo, fora da linha de tendência do século XX, faz uns 30 anos. O pessoal não acreditou, eu falei isso aqui no Stock Pickers, daí apareceu uns haters, bateram em cima de mim, não, porque isso, aquilo. Eu botei na carta do Exterminador do Futuro só para rebater. Essas questões, a produtividade americana está ruim faz mais de 30 anos. Mas a China está crescendo. A China foi um processo de catch-up, de você pegar pessoas que estavam em área rural, transferir elas para a área urbana e dar tecnologia ocidental para elas, modo de vida e tecnologia ocidental. Mas se você olhar os líderes desse processo, que é os Estados Unidos e a Europa, principalmente os Estados Unidos, a gente está perdendo produtividade há muito tempo. Tá? A produtividade está ruim no mundo há muito tempo. Mas teve uma grande revolução tecnológica. Foi parar em algum outro lugar, eu não sei onde é que ela foi parar. Porque o pessoal falava 20 anos atrás que ia aparecer nos números. Né? Quando eu fiz meu MBA em 2004, o pessoal dizia, não, tá ruim, mas vai aparecer. Daí 2024 praticamente não apareceu, cara. Não tá no PIB, né? Alguma coisa aconteceu, não sei, o pessoal ficou vendo muito Facebook, Instagram, cara, não se transformou em produtividade, até porque o Robert Gordon fala isso super bem. Eu não acreditava no Robert Gordon, né? Eu brigava ali, eu ficava lendo aquilo, dizia, quem tá certo é o Ray Kurzweil, esses caras futuristas, que o crescimento vai ser infinito. Mas quem estava certo era o Robert Gordon. A gente não tem conseguido produtividade, o desemprego está muito baixo. Tá? Então não tem recurso para colocar e você não pode confiar em crescimento de produtividade no momento. Então a gente acha que é uma fase do crescimento econômico difícil mesmo, difícil no sentido de que vai recessionar ou não vai recessionar. Eu não sei nem se essa pergunta é mais interessante. Porque você está falando de menos meio, um crescimento raso, um crescimento baixo, estrutural, né? Eu acho difícil dizer se a questão de recessão ou não recessão. Eu acho que você está no período das grandes navegações, né, naquela área ali de Portugal, começou Portugal e Espanha, você saía dali, você tinha vento. Né, você tinha vento. Mas quando você chegava ali perto do norte da África, por questões até do planeta, de como o vento circula no planeta, você chegava numa região que se chamava de doldrums, né, que a gente traduz em português para marasmo, porque eu nem sei se é a etimologia correta, tá? Mas é uma região sem vento, né, em que é difícil para o navegador, porque você não tem vento. Né? E a impressão que a gente tem é que você está num processo desse tipo, você está num processo em que aquele enorme vetor de crescimento que foi tirar aquelas pessoas da parte rural asiática, né, e transferir elas para a parte de produção asiática, aquilo ali parece que bateu em algumas limitações do próprio modelo, porque a Ásia bate limitações de modelo. Tá? O Japão bateu em limitações de modelo nos anos 90, tá? A Ásia bateu em limitações de modelo também um pouquinho mais tarde, ali nos anos 90, teve que se reinventar de algumas maneiras, e a China, tá? Ela deve bater em limitações de modelo também. Esse modelo de você, a força bruta, tirar pessoas do campo, levar para a fábrica, para exportação, e uma sociedade que tem dificuldade natural de consumo, o asiático tem, em grande parte, até porque falta ainda uma série de que a gente chama de safety nets, nunca sei como traduzir isso direito para português, mas garantias sociais, né, que até o brasileiro é especialista nisso, né, em ter garantias sociais. O chinês poupa muito, mas fazer a transição para consumo da sociedade asiática é muito difícil.
né? Então, quando o modelo de exportação ele chega aos seus limites naturais, né, só existe um mundo para você exportar, né, Marte não está importando ainda, você começa a bater, porque você seguiu toda a sequência natural asiática na China, né? Você tem um povo extremamente pouco produtivo, pouco educado. Você educa, coloca capital, coloca um mercado de exportação, aumenta a produtividade, aí você acaba numa bolha de housing. Né? De uma maneira ou de outra, você acaba numa bolha imobiliária, porque o capital começa primeiro a ir para áreas muito produtivas, né? Fazer novos parafusos, fazer novos tratores da Caterpillar, né? Daí, no final você está construindo ponte, que é produtivo no começo, daí depois você constrói ponte para lugar nenhum, né? A segunda ponte não é mais produtiva que a primeira, né? Você vai caindo no declínio marginal natural da produtividade, e no final você está fazendo um monte de prédio para o cara ter o quarto, quinto ou sexto apartamento, que é muito pouco produtivo para a economia como um todo, né? Então, a China bateu nesse limitador natural. Ela vai ter problemas aí para digerir. O Japão nunca voltou. A gente fica falando assim, mas a gente sempre acha o caminho na economia global. Muitas vezes, não. O Brasil se perdeu em 1980. Você acha que vai chegar ao ponto de ter que destruir prédio? A gente não sabe desconstruir cidades, né? No Japão, daqui a pouco, Detroit você começou a demolir. Verdade. Né? O Japão, daqui a pouco você vai ter que começar a demolir casas. A gente nunca pensou isso, né? Por quê? Porque não tem mais. O cara não importa a gente. O cara não deixa imigração. A população está decrescendo. Quando eu era criança, o Brasil e o Japão tinham 120 milhões de pessoas. Hoje o Brasil está com o dobro disso, praticamente. O Japão está com a mesma população. Né? Demografia é destino, demografia é triste, né? E eu não sei, cara. A China... O Brasil é um caso clássico desse. O Brasil é um país que industrializou, o Brasil é um país que teve um processo natural de desenvolvimento, até de catch-up dele mesmo, né? Ali até os anos 70, né? E aí, de repente, porque o brasileiro, quando o mundo é fechado, ele performa bem, né? Porque ele sabe fazer isso, né? Reserva de mercado, né? Faz as coisas internamente. No momento que precisou internacionalizar o mundo, que o mundo se internacionalizou numa nova era de globalização, o Brasil se perdeu completamente. A gente nunca mais achou o caminho. A gente foi ficando para trás, nunca mais achou o caminho. A gente vai ficar velho antes de ficar rico, porque o Brasil está envelhecendo agora rapidamente na demografia. Tá? Então, qual é o... Tipo assim, eu acho que o mundo, né, ele passou por um processo em que... E nos anos 70 também você teve processo desse tipo. Você tem que achar um novo vetor de crescimento para o mundo, né? Eu não sei qual é esse novo vetor de crescimento, né? Na última década, na primeira década do século, a gente referenciou a China, é o grande motor chinês. Daí o motor chinês, na segunda década, cresceu ainda, mas ainda cheio de problemas que tiveram que ser resolvidos, né? Toda hora o morto caía, mas se levantava um morto, daí o morto caía, se levantava um morto, de estímulo, né? Foi a fase de kick the can down the road, né? Chutar a lata para baixo da ladeira, né? E a gente referenciou as empresas de tecnologia as grandes empresas de tecnologia, né, que também estão chegando a limitações de seu modelo, entendeu? Você tem um certo número de pessoas no planeta que consegue consumir Google, Netflix, Facebook. Existe uma parcela que eu estimo mais ou menos ali em 600, 700 milhões de pessoas no mundo, que são pessoas de renda suficiente para consumir produtos sofisticados tipo Spotify. Tá? Não tem mais isso. Você não consegue vender para Marte. Hein? E viraram meio cíclicas também, né? Bem ou mal, você não acha? Eu acho que a gente escreveu isso num texto chamado Big Tech, a força da gravidade. Eu acho que elas vão naturalmente transicionar para X-Growth. É natural que seja isso. Você não consegue... Você jogou a 3 trilhões... A própria Apple, antes do 5G, que a época teve esse processo, ela estava crescendo ali, single digit, parada, né? Eu acho que a gente vai chegar a limitações desse modelo. Não tem Marte para fazer mais search, né? Não tem mais... e o próprio cloud está mostrando sinais de aceleração no momento. Então, eu não sei. A gente vai ter que achar outro. Então, acho que nesse meio tempo, a gente está num processo meio de doldrums, tá? Tentando achar novos modelos, novos caminhos de crescimento, com desemprego muito baixo, né? Uma inflação que ainda é alta, é difícil de você... tentar prever o que vai acontecer com esse processo inflacionário, eu ainda acho muito difícil, tá? Mas isso faz com que a gente seja ativo de risco. E outra coisa, né? 5% de juros quando você tinha 0, né? Cara, de 5 para 0 é uma delícia, né? Cara, eu falo isso, eu tinha uma hipoteca em 2008 em Londres, daí o cara levou a taxa de juros de 5 para 0. Putz, que delícia, cara. Que delícia. Era indexada Bank of England. A taxa básica. A minha mortgage era indexada a taxa básica da economia. Eu passei a pagar 0.
Zero não, mentira, 150 pounds na minha hipoteca. Né? Ela caiu barbaramente, caiu 90% a minha hipoteca, um negócio desse, assim, mais que isso. E isso é uma delícia quando ocorre para baixo, né, cara? Pô, a casa valorizou absurdamente, eu não pagava mais nada, quem sofreu foi o coitado do saver lá, do plano de pensão, que estava segurando aquele mortgage-backed security ali no portfólio dele. Eu sou sorry, meu amigo, sua income desapareceu, tá? Mas a minha income foi uma delícia, né, cara? Como consumidor jovem naquela época, uma delícia. Agora, o caminho para trás é muito ruim. O caminho ao contrário é horroroso. O cara pagava 1.000 de mortgage, vai pagar 3.000. Nossa senhora, cara. Aí é muito, entendeu? Aí dói, né? Aí necessita medidas heterodoxas do governo. O governo tem que entrar ajudando, faz besteira na economia. E você tira pega o... Eu sempre falo isso, os juros é como se fosse aquele copo para o pessoal mais jovem, que vai para o Oktoberfest, gosta de uma cerveja, aquele copo de 1 litro de chopp, né? No começo, cara, putz, tranquilo segurar aquilo, entendeu? Cara, fica a noite inteira, 3 horas da manhã tu tá segurando aquilo ali, aquilo pesa pra caramba. Vai pro saco, então, né? O problema de juros é esse, tempo conta para juros. Se você deixar por tempo suficiente, porque o que acontece? Eu levei o juro de 0 para 5, mas o pessoal já se refinanciou? Não, ainda não, o pessoal ainda está curtindo a taxa. Aí vai passando 3, 4, 5. Olha o déficit americano onde está parando, porque você tem que começar a refinanciar essa dívida. O déficit americano está rapidamente começando a deteriorar por custo de dívida, por custo de você. Porque a dívida americana é bem curtinha, a maioria dela é curtinha. Você vai de 0 para 5, meu amigo, na T-bill ali, custa dinheiro, entendeu? Então, eu acho que tem muita coisa ainda que pode acontecer. Por taxa de juros mais alta no mundo. E a gente não sabe, porque primeiro arrebentou o fundo de pensão. É igual a gente fala na casa da Moby Dick isso, né? É igual pescar com dinamite, né? O cara que pesca com dinamite não sabe quanta dinamite tem que jogar no mar. Aí ele joga uma banana de dinamite. Morreu uns peixinhos aí, tá? Aí vai jogando dinamite cada vez mais alta, até o ponto em que começa a subir um monte de baleia morta. Aí você não sabe o que fazer aquelas baleias. Né? Mas vai precisar quebrar algum vaso no meio do caminho aí para o Fed acelerar esse processo, ou dá para ser mais natural? Porque a inflação vai continuar pressionada pelo visto. Eu não sei o que 5% por tempo suficiente pode causar. Eu sinto que não deve causar uma coisa boa, tá? Porque mas vai ser a gente sabia... Vai ser uma Ferrari no muro a 200 por hora ou vai ser o Lada ali que você comentou a 60 por hora? Tem lugares que eu acho... tem lugares tipo assim, Suécia, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, esses países que tem o próprio Reino Unido, né? Muitos deles membros da Commonwealth, né? Membros que eram parte do chamado Império Britânico, que tem a hipoteca muito relacionada à taxa básica de juros. E a impressão que dá é que ainda tem mais coisa para acontecer. Na Suécia, por exemplo, a impressão que dá é que tem mais coisa para acontecer. A gente fica olhando para os Estados Unidos esperando a recessão americana. A gente esquece que os Estados Unidos é o cara mais forte do planeta, né? Tem várias outras pessoas, outras entidades muito mais fracas em que você subiu a taxa de juros barbaramente em dólar, porque o mundo é endividado em dólar, e que talvez aquele cara quebre muito antes dos Estados Unidos, que é o cara forte da mesa, né? Você pega no Brasil, por exemplo, começou a subida de juros 12 meses antes dos Estados Unidos. Olha quanto tempo demorou, por exemplo, para cartão de crédito sair de controle no Brasil. Para o endividamento das famílias realmente bater de uma maneira... Cara, quando o endividamento da família, a complemento de renda está acima de 30%. Deixa eu dizer o seguinte, 30% é média. Tá? A classe AAA, a classe AAA no Brasil tem 0 de dívida. O Brasil é um país injusto do ponto de vista de distribuição de renda, tá? E a classe que domina a renda tem 0 de dívida, porque esse cara está no CDI, esse cara não quer dívida. Tá? Se esse cara tem 0 e a média é 31, tem alguém com 50 na outra ponta. Tá? E eu vou te desafiar a pagar 1 mês, você paga, 2 meses você paga, 5 meses você paga, 2 anos. Comprometa 1/3 da sua renda com juros e vê onde isso vai parar, tá? Então, eu acho, a impressão que dá é que tem mais coisa para acontecer. E talvez possa não ser um desastre, talvez possa não ocorrer uma recessão dos Estados Unidos, mas a sensação que dá, tá, é que tem mais coisa para acontecer. E talvez não seja coisa horrorosa, mas talvez seja realmente um marasmo.
o doldrums, que você tem que resolver tanto, você não tem um modelo de crescimento claro, e você tem que resolver tantos problemas por causa desses juros, que você não possa ter um processo realmente de crescimento claro, e você entre num Brasil anos 80, ou você entra no mundo dos anos 70, e não estou nem falando da questão inflacionária, aí começa a pipocar problema em tudo quanto é lugar, entendeu? Porque casa que não tem pão, todos brigam, ninguém tem razão. Então, quando começa a pipocar problema em vários lugares, você não consegue mais kick the can down the road, chutar a lata, igual você chutava com o juro zero, por tanto tempo, acaba explodindo em algum lugar dentro da tua economia, acaba explodindo em algum lugar dentro do teu processo político, e quando explode dentro da tua economia, do teu processo político, o que acaba acontecendo é que o crescimento dos Estados Unidos já é isso, tá? Você tem a participação cada vez maior do governo, o governo cada vez custa mais na economia americana, tira uma parcela maior da economia americana, e com corolário, né, a produtividade americana vai decaindo. Tá? Que é o caso que o Brasil sabe de cor, salteado. O que mais sabe no Brasil é crowd out, né, tirar o setor privado de cena, porque cada vez o setor público precisa consumir mais, do Leviatã público precisa consumir mais, e aí o Leviatã não consegue se alimentar o suficiente daquela carcaça, e você vai cada vez mais deteriorando o processo produtivo, impedindo que o processo produtivo ocorra de maneira eficiente, porque você tem que arrecadar cada vez mais, e de maneira cada vez mais ineficiente, né? Fazer essa arrecadação, em vez de realmente atacar os problemas estruturais que têm que ser atacados, porque você, dentro de um processo que deteriora do ponto de vista institucional, o que acaba acontecendo é que grupos de interesses, eles começam a tomar conta das agendas econômicas, e esses grupos de interesse não permitem que você faça a revisão que tem que ser feita. A coisa toda, o monstro se alimenta, né? Com um processo de decadência institucional, ele se autoalimenta, talvez até por mais de uma década. É complexo. Veja os nossos vizinhos aqui do sul do continente. Do continente. O processo se alimenta, né? E como é que isso está traduzindo em posição, Rui? Porque depois eu quero encaminhar para o nosso quadro aqui, final, que a gente vai te colocar em alguns checkmates aqui. Me fala um pouquinho das posições, como é que estão hoje. Olha, a posição, de modo geral, tá? A gente não consegue ser construtivo em ativo de risco. A gente prefere até hoje equity Brasil do que lá fora. Não porque a gente... Não. É porque simplesmente a margem de erro é muito grande no Brasil. Só por isso, tá? É tático, não é estrutural. Tá? Não está comprado de ações Brasil, não é isso. A gente, taticamente, a margem de erro é muito grande. Tá? É muito maior do que lá fora no momento. A gente é extremamente negativo. Não. A gente simplesmente acha que tem um processo que não é conduzivo. Tá? No momento, o processo não conduz a um ambiente, né, em que você tenha prêmio de risco suficiente, ou margem de risco suficiente, ou claridade de visão suficiente, seja do ponto de vista de crescimento, seja do ponto de vista inflacionário, sendo da posição que você está no ciclo, porque equity normalmente não performa bem com o desemprego muito baixo. Porque o mercado não é burro. Se o desemprego está muito baixo, ele sabe que a demanda está acima da oferta, que tem dificuldade de trazer oferta, e nesse cenário o mercado não gosta. Tá? Então a gente é menos construtivo lá fora. Tá? Em termos de moeda, a gente tem uma preferência natural pelo dólar. Não que a gente expresse isso o tempo todo, mas se deixar a gente, aquele negócio, se deixar a gente muito tempo ali brincando com moeda, a gente acaba comprando dólar de maneira não dólar Brasil, tá? Porque o carry, tipo assim, a gente não está, acho, em nenhuma posição contra a moeda emergente no momento, porque a vol de moedas está muito baixa e o carry se tornou uma coisa muito preponderante. Mas contra esses caras que a gente considera que devem ter problemas, tá? Tem problemas estruturais tipo Suécia, Nova Zelândia, isso a gente gosta de comprar dólar contra. Tá? Então, coisas que a gente vê que esse processo de 5% de juros em dólar no mundo pode causar problemas para partes mais fracas. Tá? Então, a gente gosta disso em moedas. Quando a gente pensa em commodities, a gente continua com a posição do petróleo. Acho que o grande problema do petróleo foi a Rússia ter levado a 130 e depois deixado o voo. Por que aconteceu? Todo mundo achou que a Rússia ia sair do mercado. Tá? Porque confiou no tio Sam e na União Europeia, que eles iam sancionar o petróleo russo, tirar 3 milhões de barris, que é 3% da oferta global. Aí o petróleo blufa, disparou para 130. Aí o que aconteceu? Chegou a 130, o pessoal ficou esperando. E aí, a Rússia saiu? E não saiu ainda não. E pintou uns navios pirata aí. E os Estados Unidos não vai fazer nada. E a Europa? E também não fez nada. E aí? E aí os 3 milhões de barris voltaram. Aliás, voltaram mais do que 3 milhões de barris, porque a Rússia, coitada, com a guerra da Ucrânia, não consome mais petróleo, nem ela, nem a Ucrânia. O que você vai fazer com essa produção? Exporta. Então a exportação aumentou, na verdade.
Agora, o problema é que você voltou praticamente para o mesmo nível. Você foi de 80 para 130 e depois de 130 para 80. Parece que o petróleo foi um desastre. Não foi. Foi um erro. Porque acontece? Quando você chegou a 130, que era indevido para a oferta que tinha presente, você começou a trazer um monte de oferta de vários lugares que não viria naturalmente. Tá? Aí, cara, se você olhar o agregado das ofertas globais, todas surpreenderam para cima. Por quê? Porque estava 130, você podia redear na curva um preço bastante atraente naquele momento. Você começou a trazer oferta. Daí, se você pegar as coisas mais bizarras do mundo, Nigéria, Noruega, Iraque, tudo começou a surpreender para cima. Kurdistão ali, né? Tudo surpreendeu para cima. Todos os erros de oferta foram para cima. Né? Agora, quando você chega normalmente em 75, a gente acha que os Estados Unidos vai ter problema de trazer oferta. Tá? A OPEC, com os Estados Unidos tendo problema de oferta, a OPEC leva mais controle. Os Estados Unidos, cada vez mais o shale está ficando mais gasoso, menos óleo. Cada vez mais esse break-even de shale está subindo, a OPEC ganha controle. A gente acha que nesse nível virou fair game de novo. Tá? A gente tem uma posição no ouro. Acho que estruturalmente ali, bancos centrais. O Brasil e a China vão transacionar na própria moeda. Meu amigo, alguém vai querer ouro em algum momento, alguém vai querer ver uma reserva em ouro, entendeu? Porque é triste, essa coisa que dois países negociam na sua própria moeda, é triste porque parece que você está trocando na moeda um do outro, mas não, é um lado que está sempre acumulando a moeda do outro, porque um tem déficit, outro tem superávit, e você acumula uma moeda, ou falta a moeda do outro lado, né? Então, eu acho que alguém vai querer ver uma reservinha em ouro ali em algum momento. E está acontecendo, tá? A gente vendido minério de ferro. A gente acha que a volta da China a gente colocou até de uma maneira jocosa. A gente disse, a volta da China é o seguinte. O chinês vai pegar o avião, vai para Paris comprar Louis Vuitton, depois vai pegar o outro avião, vai para Macau jogar no cassino. Tá? Então você compra o petróleo, porque vai ter esses aviões aí, esses carros andando para um lado e para o outro, que não estavam antes. Você compra Louis Vuitton e você compra os cassinos de Macau. E não é mais prédio, não é Não, e foi isso que a gente fez. Tá? A gente comprou petróleo, cassino em Macau e luxury brands. Tá? Que era o que o cara não estava fazendo, porque a produção industrial da China não estava perfeita. Tá? E não é mais, na nossa concepção, não é mais. Eu acho que a China está numa deterioração institucional assim horrenda, horrível. Antes era, porque a gente fala assim, o planejador central, o partido controla a China, mas 8% da população pertence ao partido. O partido era sempre um processo bottom-up, uma estrutura, uma coisa assim meio milenar chinesa. A burocracia pública chinesa é a primeira do mundo, é um processo milenar, eles trabalham daquela maneira, eles entendem aquela maneira de trabalhar, todo mundo se acha membro de uma mesma sociedade, dos Hans ali. O chinês pensa diferente, tá? Mas era um processo mais bottom-up, e agora o processo é o cara, entendeu? É o Xi. A destruição institucional na China ali tá... eu acho que agora estão falando em reforma, cara. Eu não vou comprar, eu não vou pagar para ver essa reforma. Não. Não com aquele cara ali, entendeu? Não. Eu acho que a gente acha que a China é isso ainda, tá? É muito nesse sentido. Então, a gente vendido minério de ferro, falando de commodities, já falei de FX, né? Já falei de equity, falando de commodities, tá voltando uma asset class, tá voltando juros. Brasil, a gente tinha a visão do seguinte, tá? No Brasil, a gente tinha a visão de que esse IPCA ia vir... A gente tinha uma visão muito ortodoxa, a gente dizia, heterodoxa, desculpa. Não heterodoxa, fora do consenso. Olha, a inflação vai convergir. A gente viu focos ali saindo de controle, né? Eu acho que rolou uma histeria coletiva no Brasil, assim, até movida não por análise, até em certa parte por ideologia. Eu tenho vários colegas meus que eu tenho que trazer para a realidade dos números e a realidade dos fatos, né? Muito mais do que qualquer lado ideológico que eu não tenho particularmente. Mas a gente olhava os números, que eram para a gente a inflação sempre foi 3 etapas. A primeira, o CRB em reais. Tá? Quando os commodities reais começaram a ceder, a gente diz, a inflação brasileira é muito sensível aos commodities em reais. Se isso continuar cedendo, vai ceder essa inflação brasileira. Se os bens cederem, porque é a próxima etapa. Daí os bens começaram a ceder. Tem que lembrar que o Brasil está 12 meses na frente do resto do mundo em subida de juros. Tá? E aí a gente diz, vai faltar serviço, mas o serviço vai ser acertado quando recessionar. Tá? E você está num processo hoje no Brasil em que, na verdade, a cabeça está no forno e o pé está no congelador. Qual é a cabeça no forno? A cabeça no forno é porque o agro está arrebentando. Então o PIB brasileiro deve até ser revisado para cima. Mas o pé está no congelador. Tá? Por quê? Porque o consumidor está com 30% de comprometimento de renda e, tipo assim, a sensação na street, na rua, é de recessão.
Esse cara tá se sentindo mal. Tá? Struggle. Ele tem inflação com juro alto. Inflação com juro alto é muito ruim, cara. Entendeu? Então o cara tá nisso. Mas na nossa concepção, a inflação era mais convergente que nos mercados. Então a gente deu juros, né? Dá juros, esperar que os juros futuros caiam, tá? E a gente viu que tinha um V na curva de juros, né? Que ela cortava e voltava. Por isso que a bolsa não andava. Porque não adianta você cortar juros na marra se eles voltam depois. É até pior, porque se você cortar a curva futura do 2030 e empinar para cima, a bolsa cai, ela não sobe. Até suavizou um pouco agora, né? Ela cai, ela não, posso te garantir, se você amanhã na marra, o juro é 8%, e esse 2030 explodir para cima, isso não vai ser bom para a Bolsa. Aliás, alguém já devia ter ensinado isso ao governo. Tá? Não é bom para nada, não é bom para a economia. Olha o que a gente fez ali com o Tombini, ali no Banco Central, a gente jogou os juros para baixo na marra, quando a gente jogou os juros na marra para baixo, a gente criou, talvez a gente criou naquele processo, como parte do processo, a maior recessão que um país que não estivesse em guerra viveu. Né? Depois de 1930, o Brasil praticamente foi uma guerra aquilo. A gente perdeu. A gente tem hoje a mesma renda per capita de 2012. Entendeu? São coisas bárbaras que aconteceram no Brasil, bárbaras, né? Então a gente achou que essa inflação ia ser mais convergente, a gente achou também que essa inclinação da curva de juros ia começar a mover para maturidades mais longas, né? Então a gente começou a gente hoje dá juros um pouco mais longos, que a gente dava, quando eu digo longo é realmente curto, tá? 2025 para 2026, coisas desse gênero, tá? Mas a gente acha que esses juros podem ficar baixos por mais tempo. Que esse processo é mais virtuoso do que vicioso da inflação brasileira. O arcabouço é bom, maravilhoso? Não, o arcabouço não é maravilhoso. O arcabouço é melhor que o mercado esperava? É melhor que o mercado esperava. Se fosse talvez o governo anterior que tivesse apresentado esse arcabouço, o mercado diria assim, puxa, beleza, tal, vamos embora, agora pronto. A dívida não é convergente, me dá um país aí com a dívida convergente, com o fiscal certinho, entendeu? Tá tudo bem, e você, no arcabouço do cara, vai tudo terminar bem. Me dá um país no mundo hoje com isso. Um país. Não tem, cara. Entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que bater no arcabouço? Tem. Até porque as nossas instituições não são tão fortes como as instituições de outros países, entendeu? A gente sempre tem o medo da argentinização, de a gente perder o controle das instituições. A gente tem que bater? Tem. Mas bater da maneira certa. Bater dizendo assim, ó, tem que bater, mas não é o fim do mundo esse arcabouço fiscal. O fim do mundo não. Vai precisar de mais imposto? Vai precisar, mas quem não sabia que no Brasil que a gente ia precisar de mais imposto? De uma maneira ou de outra, né? Então a gente, tipo assim, a gente tem essa coisa construtiva com a inflação brasileira que acaba refletindo nos juros de alguma maneira. Lá fora, acho que a nossa principal call no momento é que o que está precificado de corte na curva americana para 2024, vis-a-vis o que você tem em outras geografias, por exemplo, a Europa, me parece para a gente um pouco fora da realidade. Você tem, sei lá, 180 base points de corte de curva nos Estados Unidos contra 0 na Europa, uma coisa desse nível, tá? E os Estados Unidos sempre exporta recessão e nunca importa. Então, se a Europa tiver um problema, provavelmente não vai fechar a curva de juros dos Estados Unidos, mas vai fechar a da Europa. Se os Estados Unidos tiver um problema, já fechou 180 basis points a curva, ele vai exportar isso para a Europa. A Europa vai ter que começar a fechar juros também. Então, essa dicotomia Estados Unidos e Europa nos parece fora da realidade, fora do histórico de como funciona uma recessão nas duas respectivas geografias. Eu acho que é por aí. Baita resumo aqui. Rui, até pelo benefício do nosso tempo aqui, cara, eu vou te agradecer pela aula. Acho que a gente cumpriu a nossa tarefa de fazer um episódio, para mim, atemporal aí. Uhum. Acho que para quem quiser assistir esse episódio daqui a 10 anos, 5 anos, ele vai estar vivo. Como gerir pessoas, como, enfim, ter aí uma organização de companhia, né, de gestora de fundos eficiente para trazer bons resultados em todas as frentes. E também aí uma aula, né, de cenário, perspectiva global. E também saber que o ChatGPT agora é a sombra ali do Rui, já que anda com ele para cima e para baixo. Rui, considerações finais aí, deixar um abraço para alguém, para a gente encerrar? Eu queria deixar um abraço pro nosso time ali, cara, que às vezes, tipo assim, a gente tem as caras mais públicas na Quineia, algumas pessoas mais públicas, né? Marco, eu, né, o Rafael, acaba aparecendo mais, mas o trabalho mesmo, eu tô aqui, eu só posso estar aqui hoje porque tem 40 pessoas ali sentadas, cuidando da loja e fazendo realmente a coisa acontecer. São essas pessoas aí que fazem, particularmente no meu caso, acordar de manhã satisfeito, sabendo que a gente está fazendo essas pessoas crescer, está
E essas pessoas estão fazendo a gente crescer também, né? Então, meu abraço vai para a instituição, para a Quineia, para as pessoas aí que a gente vive essa vida junto aí no dia a dia. Enfrenta esses desafios no dia a dia. Versa, obrigado aí mais uma vez. Obrigado, Rui. Eu acho uma conversa aí, uma aula. Obrigado. Obrigado, querido. Valeu, gente. Forte Então a abraço. gente fica no fim de mais um episódio. Deixa o seu like, compartilhe com quem puder e quiser assistir aí depois todo esse episódio super bacana, lavando a louça, fazendo um esporte. Vai ser sempre interessante ouvir esses ensinamentos do Rui. Então, espero vocês no próximo episódio e até mais.